O bom vendedor, ele fala 20% do tempo. 80% quem fala é o cliente. E vendedor, por conta de escolher o perfil comportamental dominante e influente, são as pessoas que mais falam. Então, o vendedor fala 80 e o cliente fala 20. Por isso que as taxas de conversão são tão baixas. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio número 89. Hoje nós vamos falar sobre vendas. Nós teremos uma aula sobre vendas. Será que vocês sabem vender? Eu vou confessar a vocês. Eu dei uma olhada no Instagram da convidada e eu fiquei impressionado. Sabe com o quê? Com o conteúdo provocativo que ela tem. Eu amo conteúdo provocativo, principalmente aqueles que faz a gente pensar, refletir sobre o assunto e olhar para dentro de si e imaginar o seguinte: nossa, eu achava que eu sabia algo sobre isso, mas eu não sei quase nada. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Vanessa Fonseca. Muito obrigada pelo convite, te agradecer. E acredito que será um bate-papo muito proveitoso aqui, viu? Vamos provocar bastantes reflexões nos ouvintes sobre vendas, sobre o que é, sobre o que não é, sobre o que fazer e não fazer, para que eles realmente consigam aumentar os seus resultados, porque no final das contas a gente gosta de Pix, né? E para receber o Pix tem que vender. Tem que ser bom. Gente, olha o nível da convidada. Estrategista em vendas, especialista em comportamento humano, administradora, ó, também sou administradora. Especialista em finanças e controladoria, com MBA em gestão de pessoas, atuou por mais de 15 anos como executiva de finanças em grandes empresas, neurocientista, treinadora comportamental, Master Coach e PNL, referência nacional em vendas pelo WhatsApp, com taxas de conversão de 80%. Olha o nível da pessoa, hein, gente? Que currículo, hein? É, muito bom. Não, Ana, você escolheu bem. Muito bom. Mas me diga uma coisa, me responda uma curiosidade. Quando que você se descobriu na venda? É bem interessante porque as pessoas acreditam que um bom vendedor é uma pessoa que se comunica bem. E esta é só uma das habilidades de um bom vendedor. As demais, elas são desenvolvidas aí ao longo do tempo. Mas a grande sacada mesmo, virada de chave, porque eu sou da área de exatas. Sempre fui da área de exatas, eu nunca fui da área de humanas. Mas eu tive um episódio que aconteceu na minha carreira, exatamente trabalhando na área de planejamento, controladoria, e eu não fui convidada para um amigo secreto. No final do ano, tinham 150 pessoas na empresa e eu não fui convidada. Só eu não fui convidada. E eu comecei a entender que eu tinha um desafio de liderança gigante para resolver e fui buscar uma formação em gestão de pessoas para me tornar uma líder melhor. Meu objetivo nunca foi sair da área financeira. E eu coloquei isso como meta, mas como uma excelente gastadora, que sou. Eu ganhava muito bem, mas gastava melhor ainda. Eu tinha um interesse em fazer essa Engraçado, porque pós-graduação. normalmente quem é da área de finanças não é muito gastador. É, a gente controla bem o dinheiro dos outros, né? Mas naquela oportunidade, eu ganhava bem, mas gastava melhor ainda. E eu queria fazer essa pós-graduação. Eu me recordo até hoje das cifras que eu tinha que pagar. Era mais ou menos R$ 987 por mês. E eu não tinha esse valor para investir. E eu fui testar as minhas habilidades de vendas, porque eu tinha um amigo na faculdade que falava que eu era uma excelente vendedora. Eu falei, bom, vou testar. E eu fiz uma proposta para a gestora comercial desta faculdade, em que eu quis fazer a graduação. Eu falei assim: olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar, mas se eu colocar 10 pessoas nessa turma, você me concede a minha vaga? Ela falou assim: com certeza. Imagina, né? Difícil montar uma turma. E o que que aconteceu? Eu coloquei 10 pessoas numa turma de pós-graduação, sem conhecer o produto, sem conhecer a instituição, só porque eu queria fazer. Então, naquele momento, eu descobri que eu era uma excelente vendedora, que eu era capaz de gerar dinheiro sem ter dinheiro, e eu ganhei naquela oportunidade R$ 24.000, que era o valor exatamente da minha pós-graduação. Então, essa foi a primeira virada de chave que eu falei: bom, eu acho que eu sou boa nisso.
E depois, né, são outras histórias que realmente consolidaram Não, e aí você tudo isso. desafiou a classificação dos especialistas, porque dizem que as pessoas que têm perfil para finanças costumam não ter habilidades de comunicação e de venda. Sim. E a maioria eu confesso que eu fiquei surpreso hoje quando eu olhei seu briefing aqui do seu currículo. Você é uma pessoa da área de finanças, com toda essa habilidade em vendas, eu tô curioso para conversar com ela, porque eu Sim. tive um sócio que era da área de venda, de finanças, que não tinha habilidade nenhuma de comunicação, de vendas. Era muito bom, tinha a mesma especialização que a sua, um dos melhores que eu conheço no mercado, mas para vendas. Então você é a primeira pessoa que eu conheço do mundo executivo que provavelmente é boa em finanças e boa em comunicação e vendas. É exatamente por isso que a gente consegue entregar tantos resultados para os nossos clientes. Porque eu jamais estruturo uma área comercial sem pensar no desafio que eu posso gerar para aquela pessoa. Então, uma das perguntas que eu faço quando eu vou entrevistar um cliente, fazer um diagnóstico para o cliente, eu pergunto assim para ele: até quanto a gente pode faturar ou pode incrementar de receita na sua empresa sem te fazer quebrar? Essa é uma das perguntas que eu faço, exatamente por entender, ter uma visão muito mais macro de um negócio, por conta dessa questão de finanças. Mas eu acho que tem algo mais do que isso, né, Josimar? É, quando eu fui fazer essa pós-graduação, eu tinha zero habilidade com pessoas. Na verdade, eu era uma pessoa explosiva, agressiva, sem paciência. A frase que eu mais repeti até meus 28 anos é que eu não gostava de pessoas. E eu repeti isso até os meus 28 anos, até acontecer essa situação específica nessa empresa e eu buscar formações na área do desenvolvimento humano. Então eu sempre falo, foi um efeito colateral de me desenvolver como especialista em pessoas. Então eu fui fazer coaching, que me tornou uma perguntadora profissional. Hoje eu só respondo meus clientes com perguntas, eles vão me trazendo os desafios e eu vou fazendo perguntas para eles. Isso é uma habilidade que todo vendedor precisa ter. Eu desenvolvi isso fazendo formação em coaching. PNL, que é uma comunicação, programação neurolinguística, uma comunicação extremamente assertiva e específica, baseada em resolução de problemas. Depois fui me tornei treinadora comportamental. Hoje eu sou uma das 8 treinadoras do Brasil de uma multinacional americana. Hoje a gente atende Disney, Apple, Google. E eu me tornei treinadora comportamental. Eu comecei a entender o perfil comportamental das pessoas e levar como benefício para ela exatamente o que ela gostaria baseado no perfil comportamental dela. No final, você vai falar o meu perfil comportamental. Com- Pessoal, no finalzinho, viu? Combinado. Mas o cerne que eu gostaria de trazer é que eu tinha uma habilidade de comunicação, mas a habilidade de entender de pessoas, porque venda sempre será de pessoas para pessoas, né? Então, conseguir olhar para esse cliente, entender as necessidades, o que que é que chama a atenção daquela pessoa. Eu tenho 50 benefícios no meu produto, mas aquilo que te atrai é uma solução. Talvez para Amanda, a linguagem que eu tenho que usar com ela é uma linguagem totalmente diferente do que a que eu uso com você. Por quê? Porque eu vou pensar dentro dos benefícios do meu produto aquilo que te gera valor. E para Amanda, talvez o valor esteja em algo totalmente diferente. Ela, como excelente influente que é, né? Já trazendo aí o perfil comportamental, é uma pessoa que gosta muito de conexão, de história. Ela gosta de. Se você quebra a conexão de uma história que ela está contando, provavelmente você quebra a conexão emocional. Essa pessoa não vai gostar de dar continuidade na conversa com você. É uma pessoa que gosta de reconhecimento. Então é sempre importante trazer o quanto aquela solução vai trazer reconhecimento para ela no que ela vai fazer, certo? Só que do perfil da Amanda, só tem de 20 a 30% no mercado. Então, se eu fosse uma pessoa que usasse o meu perfil para vender, que também sou influente, eu venderia para 20 a 30% dos meus clientes. Por que que eu tenho uma média de conversão? E a gente fez um recorte, porque tem dias que a gente consegue manter taxa de conversão de 100%, porque eu não uso o meu perfil para vender. Eu identifico o perfil do meu cliente e uso o perfil dele para entregar a melhor solução. Então, eu consigo falar com qualquer perfil de cliente. Por quê? Porque eu olho para o cliente, eu identifico o perfil dele e eu busco exatamente a solução que o meu produto ou serviço resolve. Então, toda a nossa metodologia de vendas ela é baseada em análise comportamental. Vou te fazer uma pergunta.
é uma frase que eu ouço muito de muitos profissionais da sua área. Você acha que todo mundo sabe vender e não sabe disso? Olha, todo mundo saber vender, a gente se vende o tempo todo, né? A Talvez a pergunta é pessoa. nessa linha, porque você Sim, começou pela venda por uma necessidade. sim, E ali você percebeu que você tinha habilidade, que aí você buscou auxílio para trabalhar isso, claro. sim, Mas você percebeu que, porque eu acho legal essa afirmação, porque a depender da situação, do nosso interesse, a gente vai procurar vender. Por exemplo, se eu quero, num grupo de amigos, eu quero influenciar todo mundo para ir para um determinado lugar, eu vou convencer eles de que aquele é o melhor lugar. sim, Então ali eu estou trabalhando dois pontos, né? Influência, comunicação, mas eu estou fazendo uma venda. Eu estou sim. vendendo aquele local, aquela cidade, aquele ambiente que é melhor do que o outro. E muita gente faz isso sem perceber. E o tempo todo fica falando para as outras: não, mas eu não gosto de vender, eu não tenho habilidade de vendas. Como? Você vive sem conversar com as pessoas? Você vive sem convencer as pessoas de alguma coisa? Sim, Então a pergunta foi mais ou menos nessa linha. sim. É o que eu sempre falo. Vendas não é necessariamente um talento nato. Ele é desenvolvido ao longo do tempo. Por quê? Porque exige várias coisas. Exige seu poder de negociação. Grande parte da venda é negociação. A pessoa, às vezes, ela consegue transmitir uma ideia, mas ela não consegue negociar para fechar aquela venda. Então, é um conjunto de habilidades que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo. Quando a gente fala, não, essa pessoa tem dom de venda, geralmente a gente olha para uma habilidade específica, que é a facilidade que ela tem de se comunicar. Então, existia um estereótipo de bom vendedor é aquele que fala muito, é aquele falante, é aquele Desinibido, não tem medo de desinibido. falar. Exatamente. E não necessariamente. Porque esse perfil comportamental também, ele é desfocado. E aí, se você entende que 80% das vendas é feita no follow-up, e essa pessoa é desfocada, ela vai começar a abordar um monte de gente, mas será que ela vai terminar as negociações? Então, cada perfil tem o seu ponto forte e tem o seu ponto de melhoria. Mas que todo mundo se vende o tempo todo. Eu já era uma excelente vendedora, mas eu não assumia esta habilidade e eu não desenvolvia essa habilidade. Por quê? Porque eu não queria vender. Eu não gostava de vender. Mas quando eu entendi que. Porque, Mas como é eu era. engraçado que vez ou outra você fazia isso, né? Na defesa da Eu sua, sempre fui seu uma excelente TCC, vendedora. na defesa, qualquer apresentação Sim, de um relatório gerencial. Então sim. você tava, o O tempo todo você tempo. estava se Ó, o vendendo. meu TCC, por exemplo, eu era a época de faculdade que eu não gostava de pessoas. Fui lá, não gostava inclusive de falar em público, exatamente porque era uma pessoa mais retraída. Fui lá na frente e tirei 10. Tirar o 10 no TCC significa o quê? É. Eu consegui vender a minha ideia, conseguir trazer clareza no que eu estava falando, e não necessariamente houve uma troca monetária ali, mas houve um convencimento, uma persuasão, confiança naquilo que eu estava fazendo, então eu dominava muito bem o produto que eu estava vendendo no meu TCC, porque uma das coisas que mais vende é o nível de confiança que você tem em relação ao que você está falando. Então, se eu tenho uma pessoa convicta de uma ideia, independente de ser um produto, se ela é convicta de que aquilo funciona, de que ela quer, de que ela vai fazer acontecer, com certeza ela vai conseguir te transmitir a ideia, né? Qual foi o maior erro que você cometeu na venda quando você começou? Maior erro. Eu acredito que é exatamente essa questão de abrir muitas janelas, por ser uma pessoa, né, de achar que tudo dá tempo e prometer coisas demais, que me sobrecarregariam depois na entrega. Então, assim, não que eu tenha errado no processo de vendas, mas eu errei por medo de não vender, prometer coisas demais. E aí acabar É comprometendo o na erro que muita entrega. gente comete, né? Na insegurança e na ânsia de vender, ele promete coisas demais, coisas que não vai dar conta de honrar, né? Sim. Mas você sabe o que eu acho interessante, Josimar? Porque é o seguinte, eu sempre faço essa analogia, porque quando a gente depende do dinheiro, a gente costuma fazer maus negócios, né? Por quê? É o desespero, é a ansiedade. Então, nossa, se eu não prometer tudo, essa pessoa não vai comprar. Mas a relação com o dinheiro, ela é assim, ó.
Você só lembra que você precisa quando ele é escasso. É igual o oxigênio. Você só vai lembrar que você respira quando faltar oxigênio. Exatamente. Enquanto ele for abundante, dinheiro não é uma preocupação para você. Então, dinheiro já foi uma preocupação para mim, hoje não é mais. Então, eu não tenho mais desespero de tentar convencer alguém de que aquilo que eu faço é bom. Eu tenho certeza que é bom. Ela compra se ela quiser. Se ela não quiser, quem está perdendo o resultado rápido é ela, não sou Agora eu eu. vou te conversar uma coisa que acontecia muito comigo. Hoje, muito raro. Porque quando vem esse pensamento, eu procuro tratar isso antes de ir para a negociação. Que é quando eu olho para o cliente e eu sinto o cliente muito superior a mim e eu vou inseguro. E às vezes eu esqueço que aquele cliente veio de uma indicação, ou ele veio porque ele acompanhou um conteúdo meu na internet. E eu acho que o meu cérebro, você que estudou mais PNL do que eu, o meu cérebro luta contra mim. E todas as vezes que eu fiz isso, que eu cheguei com essa insegurança, Uhum. esquecendo que esse cara me procurou por uma indicação, ou veio pelo Instagram, ele que me chamou. Eu não tô falando daquele cliente que eu fui atrás, não. Eu tô falando do cliente que me convidou. Eu chegar na mesa, inseguro, nenhuma das vezes que eu cheguei desse jeito eu consegui fechar. E olha que era alguém que tinha me procurado. Uhum. Aí eu queria ouvir de você o seguinte: por que que isso acontece? Como tratar isso? Quando você ainda não chegou no nível de segurança financeira no qual você chegou. Como que você fazia quando você estava lá no começo? Tá. É, lá no começo eu não tinha entendimento de perfil comportamental, mas eu tinha certeza daquilo que eu fazia. O que que você vai perceber? Geralmente esse incômodo vai. Porque assim, você já me deu todos os indicadores de qual é o seu perfil, né? Ele já me falou tudo sobre o perfil dele, então assim, já tá mapeado. Você vai perceber que essa relação de insegurança ele vai acontecer quando você estiver negociando com quem tem alta dominância, que é o perfil alto D, que ele é um perfil mais direto, mais objetivo, mais focado em resultado, e ele não te dá muita abertura. Então ele acaba realmente Não, trazendo. mas eu tô falando antes. Concordo com Sim, você. Eu tô falando antes. Eu ainda não conheço o cara. Ele só falou sim, comigo pelo WhatsApp, marcou a reunião. Eu não sei muito sobre ele, não sei se ele é esse cara. Eu tô falando que eu já coloquei na minha mente aqui. Era o que acontecia comigo. sim, Coloquei na minha mente, nossa, esse cara é muito superior, esse cara lida com tantas pessoas. Será que eu tô preparado para oferecer esse serviço para ele? Eu tô falando antes, né? Nem quando chegou na mesa. E aí, quando chegava na mesa, eu tava lá conversando bem e tal, mas parece que a pessoa percebe que você tá assim. E sim. eu nunca fechei quando eu cheguei desse jeito. Agora, às vezes que antes de ir até o cliente, eu procurei trazer segurança. Olha, mas se ele tá me convidando, é porque ele confia. Foi alguém que indicou. Ele que tá me procurando, Josimar. Não é você que tá indo atrás dele. Então, o que eu sei pode ser fácil para mim, mas é difícil para ele. Quando eu fiz esse exercício em casa, antes de ir ou no escritório, foi legal. Sim. Quando eu não consegui controlar essa insegurança e cheguei até o cliente, eu nunca fechei nenhum. Sim. O cliente sente cheiro de insegurança, né? Assim como o cachorro também. Já viu que o cachorro sabe quem tem Uhum. medo dele? É impressionante. Eu sempre me coloquei, e aí vou te falar antes de entender perfil comportamental. Mas eu fazia isso de uma forma não intencional. Hoje eu faço de forma intencional. Mas você sabe aquela pessoa assim. Deixa eu pegar o adjetivo que as pessoas falavam de mim antigamente. Tupetuda. Eu era tupetuda. Então, quando eu chegava e uma pessoa, ela tinha essa imposição, aí que eu me sentia mais empoderada de me impor. Porque Entendi. eu encarava como um desafio, tá? Mas isso sem entender nada de análise comportamental, nada. Então, eu era tupetuda e já era natural. Eu fazia de forma totalmente intuitiva. E eu não fazia de forma. Depois que eu fui estudar, eu falei, agora eu entendi o que eu fazia. Eu me adaptava ao comportamento do outro Entendi. e eu agia exatamente como ele agia. Agora, uma ação bem prática para as pessoas resolverem isso é exatamente esse entendimento que, e isso é possível ser controlado, tá? Pensamento gera sentimento que gera ação. A venda começa no pensamento, não começa no comportamento. Então,
A forma como você se comportava diante dessa venda, diante desse cliente, ela foi natureza do que você pensou Não, sobre é ele. exatamente isso, você matou a charada. Sim, Porque é aquela mesma coisa quando você constrói o artista que você quer. Aí você vai almoçar com ele e você percebe que ele é uma pessoa normal, que ele suja ali, que ele fala coisas que você não imagina, e aí você perde o encanto. Mas ele não disse que era assim, foi você que sim, construiu, sei lá, o Roberto Carlos que você quis. Quando você sentou com ele não disse nada que seria daquele jeito ou de outro. Foi você que construiu, aí você se decepciona. sim, Então faz todo sentido. Porque eu fazia isso, eu pensava assim, nossa, esse cara, ele não vai confiar em mim, porque eu não estou no patamar dos consultores que já passou pela empresa dele. Você entendeu? Então eu sim. já tinha aquele pensamento e esquecia de tudo. Esquecia da indicação, esquecia que alguém que eu já fazia consultoria há muito tempo me indicou e por isso aquele cara me procurou. Esqueci de tudo isso. Por isso que faz total sentido. E eu pensei, César, eu quero fazer essa pergunta para ela, porque é uma coisa que eu tive muita dificuldade. Hoje eu já aprendi a lidar com isso aí, mas eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu sempre falo, Josimar, sobre o seguinte: vendas é um jogo de probabilidade. Eu falo isso para todos os times que eu treino. Por quê? Porque as pessoas têm medo do não. As pessoas elas vão se desmotivando. Quanto mais não eu escuto, mais desmotivado eu fico, né? E como eu tenho essa veia para a área de exatas, eu falo assim, ó, o que você tem que entender? Vendas é um jogo de probabilidade. Quanto mais pessoas você fala, maior a probabilidade de você vender. Por quê? Porque elas estão tendo acesso ao que você vende. E aí eu gosto de fazer essas comparações. Hoje mesmo, na mentoria, uma pessoa me falou: "Ah, mas o time estava reclamando demais de fazer a rotina de reativação de base". Aí eu falei assim: "Mas me conta por quê?". Ela falou assim: "Ah, porque hoje ele tinha a meta de ligar para 6 pessoas e ele ligou para 6 e recebeu 6 nãos". Eu falei assim: "Que incrível". Como assim, Vanessa, que incrível? Eu falei assim: imagina se ele tivesse falado com 0 pessoas. Quantas probabilidades de vendas ele teria? Zero. Mas se ele falou com 6, significa que existem 6 oportunidades de vendas para ele fazer naquele dia. E aí eu trago essa análise sempre para o vendedor. Eu falei assim: tá, você depende disso. A sua remuneração depende disso. O salário que você leva para sua casa, que você alimenta a sua família, depende disso. Você prefere hoje ter 0 oportunidades de vendas ou ter 6 oportunidades de vendas? Então só vai lá e faz o que tem que fazer. Se você vai levar o não, é uma consequência, mas vendas é um jogo de probabilidade. Quando o vendedor entende isso, ele muda essa chave de que, eu vou lá, ele não vai me atender, ele não vai gostar, vai me dar um não, que é muito neurociência e PNL. Aquilo que eu penso, eu sinto e eu faço. Se eu já penso que aquele cliente, ele é muito para mim, ele é grande demais para a experiência que eu tenho, qual que é o sentimento que isso me gera? Insegurança. Ele me gera frustração. Ele me Medo, gera medo, fraqueza. ansiedade. Qual é o comportamento de uma pessoa medrosa, ansiosa, fraca e desesperançosa? Ou ela trava, ou ela gagueja, ou ela Promete demais. promete demais. Agora, quando você fala assim, bom, eu vou lá atender o cliente e eu vou fazer o meu melhor. Qual é o sentimento que vem? Caramba, se eu vou fazer o meu melhor, me vem um sentimento de esperança, de coragem. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. O que que uma pessoa esperançosa e corajosa faz? Ela vai lá, senta e apresenta seu produto. Então, a mentalidade da pessoa que vende, ela tem que ser uma mentalidade treinada. Venda é um jogo de probabilidade. Com quanto mais pessoas eu falar, maior a probabilidade de vender. Se eu não falar com ninguém, não venderei para ninguém. Tá muito bom, mas eu tenho que. Tava até esquecendo de falar dos apoiadores. Olha, é tão bom quando você tá falando de um assunto que você se encanta. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados, com estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. A AWS Interiores planeja e cria soluções inteligentes que aproveitam cada espaço e refletem sua personalidade e estilo de vida.
Chegou a hora de ter uma casa do seu jeito, unindo beleza e praticidade em ambientes pensados para você. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. Inovamos o mercado contábil com soluções modernas de gestão e assessoria estratégica, atendendo empresas de todas as partes com especialização em lucro real e análise criteriosa do melhor enquadramento tributário, seja simples nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você reduz a burocracia, regulariza seus processos e ganha foco no que realmente importa, o crescimento sustentável do seu negócio. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. Pitangui Tintas. A escolha da tinta certa faz toda a diferença em qualquer obra ou reforma. E é isso que a Pitangui Tintas entrega. Com uma linha completa de produtos de alta qualidade, cores vivas, durabilidade e acabamento perfeito. Transformamos qualquer ambiente. Nosso compromisso vai além da cor. Oferecemos excelência, confiança e entregas rápidas porque cada projeto merece o melhor resultado. Na hora de renovar sua casa, empresa ou qualquer espaço, escolha Pitangui Tintas, cor e qualidade que transformam o seu mundo. Vende bem os patrocinadores? Muito bem. Qual foi a avaliação aí? Agora é a gente entrar em contato para comprar e ver se eles vão atender bem o cliente também. Exatamente isso. Se não fizer esse processo, vamos convidar a consultora aqui para dar uma mentoria para esse time aí. Não, eu já estou até pensando aqui em um cliente que quando você estava respondendo, eu estava aqui viajando nos gargalos, nos problemas. Eu falei assim: olha, já sei quem vai lá fazer uma palestra, uma mentoria para esse time. Olha que legal. Mas se eu te perguntar outra coisa. Você falou da sua experiência, do seu contato com a venda, e você começou a falar também que venda é algo treinável. Isso significa dizer que não é um dom, não é um talento. Talvez Exato. possa existir pessoas que têm uma predisposição maior, mas é algo que qualquer pessoa pode treinar, qualquer pessoa pode se tornar Qualquer um bom pessoa. vendedor? Qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor. Qualquer pessoa. Eu sempre falo, não existe um perfil único de um bom vendedor. Existe o perfil de um mau vendedor, que é aquele que quer usar o seu perfil comportamental para convencer o cliente. Então, vamos imaginar o seguinte. Legal, repita de novo. Gostei dessa É frase. porque as pessoas sempre me perguntam, né, Vanessa, qual que é o perfil Ideal. comportamental ideal para contratar um vendedor? A maior parte das empresas compram pessoas que têm alta dominância e alta influência. O que são pessoas autodominantes, né? Que é legal, não sei se o público aqui já entende sobre isso, mas uma pessoa autodominante é uma pessoa focada, objetiva, direta, competitiva. Ela tem presença quando ela chega, você fala assim: caramba, tô vendo que essa pessoa chegou. Tem uma alta dominância. Tom de voz mais alto, é uma pessoa autoconfiante. Alta dominância. Geralmente são os preferidos da área Que é o comercial. seu caso, acho que você é autodominante. Até o, Fala fin... agora não, fala até, no até o final. final você vai descobrir. Ah, e o perfil de alta influência, que é esse perfil naturalmente comunicador. Essa pessoa que se comunica bem, que gosta de contar histórias, que quando você conhece você tem a sensação de que é seu amigo de infância. Então, essa é a pessoa que tem alta influência. Essas são as pessoas escolhidas pela maior parte das empresas para ser vendedor, ok? Mas o que eu sempre falo, não existe o perfil ideal de vendedor. Agora, existe o perfil errado, que é aquela pessoa que usa o seu comportamento para tentar influenciar outra pessoa. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, como eu já falei muito de dominância e influência, eu vou falar do perfil conforme, que é aquele metódico, analista, perfeccionista, mais caladinho, mais tímido, mais racional, mais lento. Dificilmente as pessoas entendem que essa pessoa tem perfil de vendas. E aí, quando essa pessoa vai tentar vender, o que ela vai usar? O que serve para ela. O que ela gosta, o que ela gostaria de saber de informação quando ela vai comprar um produto. Mas a venda não é sobre ela. A venda é sobre o cliente. Então, quando um perfil conforme vai te vender alguma coisa, ele vai falar das estatísticas, ele vai falar das garantias, ele vai falar da
das trocas, das revisões, da segurança do veículo. Por exemplo, estou pegando aqui um exemplo de concessionária. Ele vai te falar tudo isso. Se ele falar isso para um dominante, o dominante vai falar assim: meu amigo, eu quero saber qual que é o resultado, quantos quilômetros esse carro faz no litro, se eu consigo chegar em tal lugar. Mas o conforme ele quer falar os detalhes, e os detalhes não interessam para quem tem alta dominância. Então não vai dar liga nessa venda. É por isso que qualquer pessoa pode se tornar um excelente vendedor, desde que ele entenda o perfil do cliente e se adapte ao perfil dele. Ele se torna praticamente um camaleão. Eu me adapto a qualquer perfil, por quê? Porque eu vou trazer aquilo que gera valor para você. Quando eu estou falando com um cliente que é dominante, o que interessa para um cliente que é dominante? Resultado, rápido e exclusividade. Ele está disposto a pagar o preço que for para ter esses 3 elementos: exclusividade rápida e inovação, aquilo que é novo. Para um cliente influente, o que interessa para ele? Reconhecimento, prova social e conexão emocional. Que já é totalmente diferente de quem tem alta dominância. Alta dominância é zero conexão emocional. Ah, não, deixa eu te contar da minha família. Cara, esquece. Ele vai embora, vai começar a olhar no relógio e vai falar assim: não, é porque eu tenho um outro compromisso, tô com pressa. A gente tem vários perfis de clientes, né? Como você bem disse aí. Tem o cliente estrela, o apressado, o palestrante, o mais caladinho. Você tem uma série de clientes. Agora, como ter esse feeling rápido numa venda de geração de valor para o vendedor? Que esse é o grande desafio. O Sim, vendedor sabe disso. Alguns sabem que ele não pode vender o perfil dele para o outro, ele tem que entender. Mas muita gente tem dificuldade, hein, de sim. fazer as perguntas certas e ganhar o cliente mais rápido possível. Se é aquele cliente apressado, deixa logo eu falar dos produtos, direcionar ele, vou apresentar o catálogo inteiro, vou descobrir o que ele quer. Como ter esse feeling muito rápido? Primeira coisa, tem que fazer meu curso, né, Amanda? Para descobrir qual que é o perfil comportamental. Saber quais são os perfis e como você identificar isso nos clientes. Só para você ter uma ideia, a gente se tornou a maior referência em vendas pelo WhatsApp do Brasil, porque a gente ensina o empresário e o vendedor a identificar o perfil comportamental do cliente no bom dia, que ele manda no WhatsApp. Então eu não olhei para a pessoa, eu não vi o tom de voz, eu não vi como ela se comunica, nada. Só pelo bom dia você consegue identificar: esse cliente é dominante, esse é influente, esse cliente é conforme ou esse é estável. Então a primeira coisa, você precisa ter essa visão aguçada. Quais são as características de cada perfil? Como é que você vai identificar se você não sabe quais são as características? Então essa é a primeira coisa. Mas eu sempre falo, Josimar, que para ser um bom vendedor, a maioria das pessoas pensa assim: ah, ele tem que vender muito, ou ele tem que começar vendendo muito, entregar muito resultado. Essa é a principal habilidade de negociação, de persuasão que eu vou desenvolver. A primeira habilidade que a pessoa tem que desenvolver para ser boa em vendas é escutativa. É a primeira. Ele tem que ser um excelente observador. Então ele observa como a pessoa fala, como ela gesticula, o tom de voz dela. Ela está atenta a tudo que a outra pessoa está falando, porque a venda, na verdade, você já sabe o que você quer comprar. E o tempo todo durante a conversa você vai dando esses indícios do que você quer, do que você procura. Só que o vendedor, ele está tentando antecipar uma pergunta ou uma observação ou uma afirmação sobre o produto dele e ele não está te ouvindo. Como? Como que você vai vender se eu não estou te ouvindo? Então, esta é a principal habilidade que eu falo que o vendedor tem que desenvolver. Você tem que mais ouvir do que falar. O bom vendedor, ele fala 20% do tempo. 80% quem fala é o cliente. E vendedor, por conta de escolher o perfil comportamental dominante e influente, são as pessoas que mais falam. Então, o vendedor fala 80 e o cliente fala 20. Por isso que as taxas de conversão são tão baixas. Então, a maioria das pessoas estão escolhendo o seu time de venda pelo perfil Do vendedor. inapropriado. Do vendedor. É, eu sempre gosto de atualizar um conceito que eu aprendi na infância e depois que eu comecei a estudar comportamento, eu entendi que era um conceito totalmente equivocado. Eu aprendi que empatia era fazer pelos outros o que eu gostaria que fizesse por mim, certo? Esse é o conceito que a maior parte de nós conhece. Não, faz pelos outros o que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Talvez até o conceito, né, que a gente aprendeu dos nossos pais seja esse. Quando eu comecei a estudar análise comportamental,
Eu atualizei esse conceito. Empatia é fazer pelos outros o que eles gostariam que você fizesse por eles. Esse é o jogo da venda. Eu vou fazer pelo outro o que ele gostaria que eu fizesse por ele. Se eu sou dominante ou influente e eu pego um cliente analítico, eu tenho que ler o contrato junto com ele. Mas eu, como dominante e influente, eu não tenho paciência de ler contrato. Mas não é sobre mim. A venda é É sobre sobre ele. o cliente. Entende? E como agir quando o cliente diz, vou pensar? Perfeito. Primeira coisa, a gente usa uma técnica, né, de PNL mesmo. Acolhimento e direcionamento. Então, olha, realmente faz todo sentido você pensar sobre essa proposta. É uma decisão importante. Não sei qual é o ticket do produto, certo? E ele gerar um novo compromisso com essa pessoa. Por quê? Isso aqui é tão legal, Josmar. 80% das pessoas não fecham na primeira tentativa. 80%. E aí, às vezes, o vendedor pensa assim: ah, é porque eu não sou um bom vendedor, que eu não fechei na hora. Não. É porque o perfil comportamental de 80% das pessoas no mundo é estável e conforme. Eles não compram na primeira vez porque eles não querem ser cobaias, porque eles são inseguros se é a melhor solução, porque eles querem conversar e validar com outras pessoas se eles estão tomando a melhor decisão. Me 80%. fala um pouco desse perfil, estável e conforme. Ótimo. O perfil estável é aquela pessoa que ela é constante, que ela é mais ritmada, que ela é emocional, mas ela é mais lenta na tomada de decisão. Ela privilegia as pessoas ao redor, às vezes até em detrimento de si mesmas. São pessoas muito colaborativas, elas gostam muito de servir. Geralmente são as pessoas escolhidas para quê? Para pós-venda, para fazer relacionamento com o cliente depois. Geralmente são as pessoas para depois da venda. Então, esse perfil comportamental da estabilidade é essa pessoa mais planejadora. Ela não é tão impulsiva, ela é mais planejadora. Então, para ela fazer alguma coisa, ela precisa ter certeza do passo a passo exato do que ela precisa fazer, senão ela não sai do lugar. E às vezes a pessoa fala, nossa, é porque é um colaborador ruim. Não, na verdade, ele só não tem clareza do passo a passo do que ele precisa fazer. E o conforme é aquela pessoa que eu tinha comentado, que ela é metódica, que ela é analista, que ela tem medo de errar. Então, o tempo todo ela está mitigando o erro. Esses dois perfis comportamentais, que é a maior parte da população no mundo, eles não tomam decisão na primeira tentativa. Então é por isso que depois de aprender a fazer uma excelente escutativa, o vendedor tem que ser muito bom em follow-up. 80% das vendas são fechadas na quinta tentativa. E aí, o cliente falou: vou pensar, já vem na mente, perdi a venda, ele tá me enrolando, sentimento que vem, frustração, uma pessoa frustrada, não quero mais passar por isso, não quero mais ouvir esse não, não vou atrás dele. Então, você não vende. A técnica do follow-up de fazer cadência, ela garante 80% de aumento do faturamento. Por quê? Porque 80% das pessoas não tomam a decisão na hora. E aí, o que, que você precisa fazer? Follow-up. Maravilha. Faz sentido você pensar, claro, tananã, tananã, fecha um compromisso. Posso te ligar na segunda-feira às 17 horas? Pode. Ok, segunda-feira às 17 eu te ligo. E como fazer o primeiro follow-up de forma mais adequada? Seria, nesse primeiro contato, identificar o perfil do cliente? Porque cada um vai ter que ser uma forma de follow-up. Com certeza. Estou te dando um exemplo, que tem um vendedor de um cliente meu de consultoria, que se ele usou um modelo de venda, que ele fechou aqui 200 mil numa venda, ele quer usar aquele mesmo modelo de abordagem, ele é muito metódico. Ele quer usar aquele mesmo modelo de abordagem para todo mundo. Uhum. E eu tento convencê-lo de que essas pessoas não são iguais. Não funciona desse jeito. Sim. Eu até dei uma dica para ele um dia, que ele estava ansioso para fechar com um cliente. E esse cliente estava ressentido com um parceiro dele que havia indicado a loja que eu faço consultoria para ele. Então ele estava inseguro. Por quê?
foi indicado por aquela pessoa. E aí o vendedor falou assim, Josmar, você me acompanha lá para visitar esse cliente, porque ele tá assim e tal. Eu falei, tá, sim, acompanho. Quando ele chegou, que ele colocou a pasta na mesa, ele já chegou e já foi, começou a conversar e já fez uma chamada para ação. Quando ele fez a chamada para ação, o cliente fez deixa assim com a pasta, assim. Ele colocou a pasta, ele fez assim. Aí eu observei aqui, falei, não, vou fazer uma intervenção. Aí comecei a conversar com o cliente e percebi que o cliente queria conversar. Começou a falar de política e tal. Falei assim, ele está querendo segurança. Se ele está querendo segurança, eu vou buscar um ponto de conexão para trazer segurança para esse cara. Conversei sobre várias coisas com ele. Eu falei assim, agora vou dar espaço para ele fazer a segunda chamada para ação. Quando eu dei espaço para fazer a segunda chamada para ação, antes dele chamar, ele já pegou a pasta e puxou pro lado dele. Enfim, aí nós fomos embora e ele, no final ainda começou a errar, insistindo com o cliente para passar o cartão. E aí eu falei assim, não, deixa, já marcou o dia. Aí quando foi embora, eu falei assim, o que que você errou? Ele falou, não, já sei o que que você vai chamar minha atenção. Eu falei assim, olha, o que que aquele cliente queria? Ele, poder aquisitivo dele é altíssimo, não tem problema com dinheiro. Ele, ele falou para você que vai fechar o contrato. O que que ele queria? Você viu que no começo você colocou a pasta, ele empurrou a pasta. Por que que ele fez aquilo? Ah, não sei, ele tava inseguro. Eu falei assim, olha, exatamente isso, ele estava inseguro. Então, se você ficasse fazendo chamada para ação, perguntando da mobília, perguntando que dia que ele ia dispensar a gente e ir embora. Agora, quando a gente transmitiu confiança para ele, você viu que ele pegou a pasta e marcou o dia para ir lá na loja para conversar com você? Então, assim, eu vejo que muitos vendedores, eles pegam um formato e quer adaptar para todo mundo. Por isso que a venda é uma arte, é uma coisa muito complexa. Sim, Cada cliente é de um jeito, e dependendo do que você fala, você perde uma venda que está praticamente vendido. vendida, Você principalmente, desvende. principalmente se for ticket alto. Sim, Principalmente se for ticket alto. Uma pessoa que vai tomar a decisão de passar um cartão aqui para você, igual era essa venda, acho que era quase 200 mil reais, você não pode ficar ansioso, você não pode ficar apressado para fechar a venda. Na hora que você fala isso para um cara que já estava inseguro, ele vai ficar com medo de você. Ih, mas esse aqui vai ser igual ao outro, que tá me enrolando, que tá atrasando minha venda, meu pedido. Vai ser a mesma coisa. e é exatamente isso que você falou, porque o vendedor tende a seguir o perfil comportamental dele. Então, às vezes, se ele está muito ansioso para fechar a venda, pode ser um perfil de alta dominância. Ele quer fechar logo, ele quer o resultado logo. O que que você me trouxe que eu achei interessante? Tem dois pontos aqui. Talvez a busca pela segurança desse cliente não seja especificamente a segurança, mas a conexão emocional, Sim, que porque é ele não que é estava preocupado com totalmente qualidade de produto, né? Ele fez nenhuma exatamente pergunta referente a isso. sobre isso. Conexão emocional. Ele queria sentir confiança com alguém que representasse aquela loja. Sim, E quando ele sentiu aquela segurança, e eu falei para ele assim: existem várias formas de chamada para ação. A melhor delas é você induzir o cliente a tomar aquela decisão ali. Se você chegou, o cara tá inseguro, você vai conversar com ele até ele perguntar, mas e que dia que a gente vai fechar? Que dia que fica pronto? Que dia que eu posso ir lá olhar as peças? Porque se você, qualquer momento ali, foi o que eu percebi, e aqui eu tô pegando a consultoria sua. Se eu fizesse qualquer chamada para ação, o que que ia voltar na mente dele? A insegurança que estava no início que a gente começou a reunião. sim. Porque ele estava inseguro. Ele não estava preocupado se o produto é bom, porque ele já sabia que era bom. Ele não estava preocupado com a forma de pagamento, duas, três vezes. Ele não estava preocupado com isso. E o vendedor ainda cometeu um gafe, que eu falei, não faz isso nunca mais. Ao final, o desespero dele, ele falou assim, não, porque tá fechando o mês. Se você Uau. passasse o cartão Ele hoje, você passa, ia me ajudar. ele passa o Aí problema eu para o falei assim, cliente. cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. Cliente, ele não tá preocupado com a sua vida, não. O cliente não tá ali para te ajudar, não. É você que tem que ajudar ele. Você tem que resolver o problema dele, ele não o É. seu, né? Você já leu aquele livro não sei se é Reinaldo Xiaxing, que ele fala assim, problemas, oba, na vida você é pago para resolver problema das pessoas, em qualquer Sim. esfera que seja. O Shin é chique, né? É, Shinashiki. É, e é exatamente isso. Você tem que chegar num ambiente, você tem que estar pensando o seguinte: como que eu vou resolver o problema desse cara? Qual que é a minha ponte de contato? E eu já vou emendar com uma pergunta. Justamente nesse sentido.
como trabalhar, porque é muito complexo isso, mas você vai trazer mais clareza. O momento ideal para chamada para ação numa venda de ticket médio alto. Tá. Venda é um processo, certo? Desconsiderar que venda é um processo, a engrenagem trava. Então vamos lá. Qual que são as etapas do processo de vendas? O que a gente percebe? Nesse exemplo que você falou, ele foi da qualificação que talvez ele já tivesse feito, da apresentação, e ele chegou lá, apresentando a pasta, ele já queria fazer o fechamento. Ele pulou aqui no meio 2 ou 3 etapas. E quando você pula etapas, você queima a venda. Por quê? Porque você não foi consolidando aquilo de forma consciente na cabeça do cliente. Então eu sempre entrego também que vendas é processo, você não pode queimar etapa. Tem que fazer uma por uma e a consciência do vendedor de saber exatamente em qual etapa da venda ele está. Qual que é a primeira etapa? Prospecção. Aumentar a probabilidade. Então, um vendedor que prospecta todos os dias, ele não vai ter preocupação com o boleto para pagar no final do mês. Mas se em um dia ele falar assim, hoje eu não vou prospectar, porque tá tudo certo, já tô com meta batida, aquilo vai impactar diretamente no final do mês. Então, a prospecção é a primeira etapa exatamente porque ela aumenta a probabilidade, certo? Depois, a gente entra para a etapa de qualificação, que é exatamente saber se aquele cliente é o cliente ideal para o teu produto. Por quê? Eu não posso empurrar o meu cliente num cliente que não vai ficar satisfeito com a minha entrega depois. E isso é onde muita gente erra. Eu preciso qualificar o meu produto, o meu cliente. Como é que eu qualifico o meu cliente? Você precisa saber de 4 coisas. Se ele tem dinheiro para pagar, então imagina aí nesse cliente. Ele tem 200 mil reais para pagar? Por quê? Porque senão eu estou perdendo meu tempo. E o cliente, o tempo dele, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber, esse é o meu cliente ideal? É a pessoa atrás de quem eu vou correr para realmente fechar vendas? Depois, eu preciso saber se ele tem necessidade no meu produto. Por quê? Às vezes uma pessoa me procura para uma consultoria que ele quer que eu resolva uma coisa que dentro da minha consultoria eu não resolvo. Só que essa situação ela era mais preocupante porque é o seguinte: essas etapas de qualificação do cliente já tinha passado. Olha o tanto que ele estava perdendo uma venda que Sim, estava pronta. Vou exemplificar melhor. O cliente já tinha ido até a loja, sim, poder aquisitivo muito elevado. Quem o indicou, ele tinha feito uma compra de 650 mil com quem o indicou. sim, E o produto que ele estava vendendo era um complemento do outro que quem indicou já tinha vendido. sim, Então, o ponto principal dele era a insegurança. Então, sim. ele já tinha ido até a loja, tinha feito o orçamento, já havia dito que ia fazer a compra. Uhum, E aí, o vendedor decidiu com o gerente: a gente está precisando bater meta, consiga uma reunião com ele. E aí, o gerente viajou, e aí o vendedor me pediu, chamou o consultor, falou assim: me acompanha que eu preciso fazer essa venda. Eu falei assim: me passa o status da venda. Então, o cliente já tinha falado que ia comprar. Ele resolveu levar um vinho, levar um presente para o cliente. Só que, se o cliente deu a abertura, aceitou a reunião, já tinha feito orçamento, já falou que ia comprar, você não concorda comigo que estava praticamente fechado, você não precisava de desespero. Você uhum, deveria chegar lá e conversar. Na hora que sentou na mesa, deu para perceber que o cara estava afim de conversar. sim. Tinha umas 5, 6 pessoas aguardando para conversar com ele. Sabe quanto tempo ele ficou com a gente conversando? 2 horas. 2 horas. Então, o que esse Qual que é o cliente queria? perfil dele? Influência. 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 Entendeu? Então, Conexão assim, emocional. ele já sabia o que queria, dinheiro não era problema, ele já estava convencido da qualidade do produto. Na minha opinião, ele só estava inseguro. Ele não consegue ter segurança em alguém que demonstra desespero para vender. Uhum, Eu acredito, pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que aquele perfil de cliente eu tinha que conversar, trazer segurança e deixar ele tomar a decisão naquela fase que estava. Lembrando que ele estava inseguro com o parceiro que nos indicou que havia atrasado com ele, feito uma série de coisas que sim. deixou ele inseguro. Uhum, Entendeu? Então ele ia perder a venda só porque ele chegou, sentou, o cara chamou para tomar um café, você já vai
perguntar pra ele Que quantas hora vezes que ele ele vai quer passar o fechar? cartão? Mas isso que você está trazendo é porque dentro da análise comportamental, a segurança que a gente fala, ela é um critério totalmente diferente da conexão, tá? Só de você me falar que ele passou 2 horas com você, ele não tem perfil de conformidade, que é o que busca segurança. Sim. E segurança no sentido de eu não posso errar. É nesse Que ele já sentido. tinha errado, né, com o outro. Exatamente. A segurança, nesse quesito, é um perfil da conformidade. O cliente influente, ele busca conexão emocional. E ele precisa que o vendedor direcione ele para o foco. Por quê? Porque ele tem tanta coisa para fazer, ele tem tanta coisa para resolver que tudo mais. Ele quer fazer uma conexão emocional e o vendedor tem que ser a pessoa que conduz o foco dessa pessoa, né? Então, quando eu estava falando da etapa do processo de venda, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que entender como que o fechamento daquele projeto vai gerar para aquele cliente reconhecimento, como é que ele vai gerar para aquele cliente exclusividade, como é que vai gerar para aquele cliente validação, porque na verdade o que o cliente influente quer é validação, reconhecimento, coisas novas, inovadoras, ele adora comprar inovação e ele está disposto a pagar mais caro por isso, certo? Então e aí é onde a gente volta teoricamente para a apresentação do produto. Eu faço um overview ali de tudo que já foi conversado, baseado em todos os benefícios elencados nesses critérios de como aquilo vai gerar valor para o cliente. Ele não quer saber do resultado, ele não quer saber de nada. Mas vamos voltar aqui para o que a gente tinha conversado? Assim, ó, que legal. Nossa, esse projeto aqui que você pegou, ele tá muito exclusivo. Tá muito exclusivo. E traz a parte do reconhecimento, da validação, do quanto aquilo vai tornar ele um projeto de R$ 200.000 não é qualquer projeto. E geralmente quem está disposto a investir alto nas coisas é o dominante e é o influente. O estável e o conforme, ele prefere ter acesso ao comum, porque o comum é seguro. Várias pessoas já testaram, ele não quer ser cobaia. Entende? Então, é nesse quesito que a gente trata a segurança dentro da venda da análise comportamental, né? Ele não é totalmente diferente você pegar um perfil dominante e influente que quer exclusividade, praticidade, resolução rápida, de uma pessoa que quer algo que já é comum, que ele está disposto a pagar o melhor custo-benefício por algo que já está validado e está consolidado por alguém. Eu sempre gosto de usar o exemplo do abacaxi na feira, que o cliente autoinfluente e autodominante, ele é um cliente high ticket. Então, algumas empresas erram. Ah, eu tenho um produto high ticket e eu quero atrair a minha comunicação é para cliente estável e conforme. Eu tenho um produto high ticket e eu estou o tempo todo reforçando os benefícios do meu produto de segurança. Eu não vou vender. Por quê? Porque não é o que atrai o público high ticket. O público high ticket, ele é atraído por exclusividade, praticidade, economia de tempo, inovação e reconhecimento, status. É isso que atrai um cliente high ticket. Por quê? Porque ele é dominante e ele é influente, ele é rápido na tomada de decisão. O cliente que é estável e conforme, ele quer o que é comum. Aí eu falo: "Ah, mas como assim?" E eu uso a analogia do produto na feira. Seguinte, vamos lá, vamos imaginar. Tem um vendedor de abacaxi na feira. Eu tenho um abacaxi com casca, certo? Que custa R$ 10. O que é um produto high ticket numa banca de feira que vende abacaxi? O abacaxi descascado, concorda? Por quê? E ele custa 12. Aí você fala assim: ah, mas é uma diferença só de R$ 2. Não, na verdade, para aquele vendedor é uma diferença de 20%. E por que que eu tenho cliente que está disposto a pagar 20% a mais só para comprar abacaxi descascado na banca da feira? Por quê? Economizo meu tempo, é exclusivo, não é todo mundo que quer comprar abacaxi descascado com R$ 20 a mais do valor. E outra, nesse caso, eu tenho certeza que o abacaxi está bom, porque eu já vi. Quando eu compro abacaxi com casca, então ele está focado no resultado. Quando eu compro abacaxi com casca, eu posso ter a grata surpresa de chegar em casa e o abacaxi está podre.
Então ele é muito focado no resultado, entende? Então eu gosto de fazer essa analogia só para as pessoas entenderem. Só que aí ele vai lá e coloca na banca dele 100 abacaxis com casca e 10 abacaxis sem casca. E ele fala assim: ah, mas é porque abacaxi sem casca não vende. Não vende. Mas, como só 30% das pessoas são dominantes e influentes, só 30% da venda dele vai ser high ticket. E faz total sentido. Porque enquanto você está falando, meu cérebro está aqui trabalhando. É, Ele fica me olhando assim, mas a cabeça dele tá longe, né? uma Ferrari, uma Mercedes, porque eu trabalho com marketing, uma Ferrari, uma Mercedes, as pílulas deles não estão falando de segurança, elas Nenhuma. estão falando de exclusividade. Ferrari, Porsche, Exatamente. Mercedes. Em nenhum momento você vê marcas que estão focadas nesse outro cliente, Volvo. como BYD, que é uma A marca mais Volvo, que é uma comercial. marca muito consolidada, ela busca estável e conforme. Porque eles batem na tecla de segurança. É o carro mais seguro do mundo. Que tipo de público eles atraem? Estável e conforme. Exatamente isso. Vou te trazer um exemplo, mais um exemplo prático, porque isso que é bom. Tem uma pessoa que eu não vou falar o nome, que está bem Ah, próxima a gente, sei. é uma mulher, tá? A gente está numa negociação e quando começou a negociação, é, ela já começou a negociação com medo. Quando eu falei assim, olha, o preço é esse, aí ela ofereceu para o cliente, parceiro, e aí ele achou caro. Beleza. Nossa, eu encontrei em outro local mais barato. Falei, enfim. Falei, não, então se ele encontrou, deixa ele ir. Olha que não era isso, porque passou um tempo, ele chegou e fez uma proposta para ela. Aí eu falei para ela, se ele te fez uma proposta, é porque ele não quer os outros locais. Se ele está disposto a pagar um pouco mais caro, é porque ele não vai para outro local. Ela, não, mas eu queria fazer isso para ele, porque se a gente não baixar preço, ele vai desistir. Eu falei, mas presta bastante atenção. Se ele não foi para outro local e ele está insistindo porque quer o nosso, é porque ele quer o nosso produto. Sim. Beleza. Eu falei, ó, faz essa, mantém esse preço com ele. Ela, não, mas ele vai desistir. Eu falei, não, mantém esse preço. Ela manteve o preço. Quando foi hoje, ele perguntou para ela de novo: posso te fazer uma contraproposta? Ele já subiu o valor, já está 95% próximo ao valor que a gente propôs. Aí eu falei para ela: vamos manter a proposta, deixa ele te procurar de novo. Não, mas ele vai desistir. Eu falei: não vai desistir, se até agora ele está chegando ao ponto que a gente quer, ele não vai desistir. Como tratar essa insegurança, que você está percebendo que essa insegurança é dela, não é dele? Sim. Se ele é uma pessoa que tem condição, se ele viu o mais barato, mas ele não foi para o mais barato, ele está querendo o nosso, então ele tem que pagar o preço que a gente está oferecendo, Sim. porque ele está querendo exclusividade. Porque se ele não quisesse exclusividade, olha um ponto interessante que ele falou para ela, para clarear. Ele falou para ela assim: não, mas eu quero o de vocês porque o de vocês é bom, é mais bonito. Se ele quer o que é bom e que é mais bonito, ele já deu um sinal de que ele está disposto a pagar, eu só preciso segurar. Agora, por que que acontece essa insegurança e qual é o principal problema? Que toda vez que eu vejo que a gente vai fazer um tipo de negociação, ela está com essa mesma insegurança. É aquilo que a gente falou, né? Às vezes a necessidade de gerar a receita, ela é maior do que o entendimento do quanto aquilo é bom ou resolve o problema das pessoas. Vou trazer um exemplo claro que aconteceu comigo. Eu recebi uma indicação de uma cliente. Na época que ela me procurou, a minha consultoria custava R$ 24.000. Ela não fechou comigo, ela fechou com uma outra pessoa que também foi indicada por um motivo. Olha para você ver o que que é a cabeça do cliente. Como eu fiz uma call online com ela, e ela é uma cliente conforme, que ela precisa de quê? Segurança. Segurança. O outro fornecedor ou a outra fornecedora foi presencial. Sentiu segurança. Sentiu segura. Opa, não. Será que ela vai me abandonar porque ela tá numa call, ela tá longe, não me senti segura, acolhida? Ela não fechou comigo, ela fechou com outra pessoa. Um ano depois, ela fechou a consultoria comigo, R$ 80.000. E ela me disse: se eu soubesse o resultado que ia dar,
eu teria fechado antes. Então, eu me arrependi de não ter pago os 24 mil, porque agora eu tô pagando quase 4 vezes mais o valor que era sua consultoria há um ano atrás. É por isso que a gente não pode ter o que você falou bem no comecinho. O vendedor ele não pode desesperar, ele não precisa ter pressa. Sim, Principalmente se você quer se posicionar como um produto high ticket. sim, A pressa vai te atrapalhar nesse sentido. sim. Porque às vezes a pessoa tá te dando sinal, às vezes você vai ter a sensação de que o perdeu por um momento, no caso dessa cliente sua, mas depois ela vai te procurar de novo. Sim. Na verdade, a única coisa que a gente acrescenta, Josimar, nesse processo são benefícios para ele tomar uma decisão mais rápida. Mais rápido, só isso. Por quê? Entendeu o recado, né? O ciclo de venda longo do produto, ele come o teu caixa, cara. Então, por exemplo, ai, nossa, eu já conversei com esse cliente 3 vezes, eu tô esperando ele tomar a decisão. Enquanto isso, o teu caixa tá sendo comido ali o dinheiro, por quê? Porque o ciclo de venda desse produto tá longo. Então, existem maneiras, estratégias para você diminuir o ciclo de fechamento desse cliente. E o que seria? Sem você baixar valor, tá? Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de usar essa estratégia com os meus clientes. Se você oferece a sua melhor proposta da primeira vez, o seu produto, o seu valor no osso, o que você tem de mais barato, você não tem margem para negociar com o cliente. Você não tem margem para fazer um downsell. Vou trazer um exemplo mais prático, porque às vezes a linguagem da área comercial ela é um pouco complexa, né? O que é um downsell? Eu tenho um cliente que é de uma loja, tinha, né, na verdade a consultoria acabou, que era uma loja de bike. E aí eu fui lá e falei assim, tá, considere que eu sou um cliente, me venda uma bicicleta. Eu cheguei, a primeira coisa que ele me falou foi assim, bom, o que você está procurando? Fez as perguntinhas básicas de qualificação e me levou para as bicicletas de promoção. Então ele falou assim, Vanessa, ó, eu tenho essas bikes aqui que vão te atender e o legal, ela está em promoção, custa R$ 899. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem bota régua no preço é o cliente, não é o vendedor. Então, quando eu ofereço o que eu tenho de mais barato, se o cliente me trouxer uma Não, objeção de repete isso de novo para aquela pessoa ouvir. Presta bastante atenção aqui, ó. Repete de novo, por favor. quem coloca a régua no preço é o cliente, não é o vendedor, né? Você Esse entendeu? insight é poderoso, né, Não, é porque é Josimar? muito poderoso. Você precisa mudar o mindset. Então, quem coloca a régua, continuando com esse exemplo, só para vocês entenderem, se eu ofereço o que eu tenho de mais barato ou de mais em conta, eu não tenho mais nada que eu possa fazer por esse cliente para ele comprar de mim. Não vai Nada. sobrar nada de barganha, né? Ponto Nada. final. Então, o que que a gente usa quando a gente vai ensinar um vendedor a vender? Eu falo assim: ouve e oferece o seu produto ou melhor ou intermediário. Então, eu entrei na sua loja, falei que quero uma bike, você perguntou se é para trilha, se é para andar urbano, não sei o quê. Legal. Vanessa, ó, eu tenho essa bike aqui. Ela tem esse benefício, já tem o aro na sua altura, tananã. É legal para você andar urbano, é mais para você andar com seu filho, que você me disse, né? É legal. Maravilha. O valor dela é R$ 1.600. Pausa. Se o cliente te jogar uma objeção de preço, não, Vanessa, mas eu tinha pensado em algo mais barato, ou tá caro. Eu adoro essa frase do tá caro, né? Essa frase japonesa, tá caro. Eu falo assim: entendo, Vanessa, entendo. Quanto você tinha pensado em investir nessa bike para você andar seu filho no final de semana? Eu vou perguntar para o cliente o quanto ele está disposto a investir, porque se ele me fala que é R$ 1.200, eu ainda não preciso oferecer a bicicleta de promoção. Eu tenho uma intermediária para oferecer. Maravilha, Vanessa, eu vou conseguir te atender perfeitamente. Eu tenho este modelo que custa R$ 1.200 e está totalmente alinhado com o que você está procurando. Este te interessa? Este te atende? Eu nem cheguei a falar da bicicleta de 899. Por quê? Porque o cliente estava disposto a investir mais para ter aquela solução. Então eu falo muito nesse formato. Mas existe uma técnica para que você diminua também o ciclo de compra, tanto para o varejo quanto para o serviço. Essa dica aqui para Amanda vai ser maravilhosa. Ah, eu não podia falar que era Amanda, né? Mas eu já falei. É... Mas o que que Mas acontece? pode falar a Siqueirinha, essa dica é pra Siqueirinha. Pode, né? Para Siqueirinha.
É porque ele não tinha me contado o macete antes, viu? A Siqueirinha. Olha para você ver o quanto é diferente. Quando eu coloco para o cliente o valor do meu produto, e o meu produto, caro ou barato, é aquilo que você usa ou não usa. A minha consultoria hoje, ela custa R$ 120 mil. É caro ou é barato? Depende do que você entrega. Depende do que eu entrego. Pergunta para a minha cliente que a gente saiu de um faturamento de 5 milhões e fomos para 12 milhões. Pergunta para ela se é caro ou barato. Ela renova o contrato comigo todo ano. Agora, uma blusinha da feira que custa R$ 20 é caro ou barato? É cara se ela tiver até hoje com etiqueta dentro do seu guarda-roupa. Por quê? Porque você não usou, não resolveu o seu problema quando você comprou. Então, eu não tenho medo de falar o valor do meu produto. Por quê? Porque qual é a objeção que o cliente vai me trazer? Tá caro? Tudo bem. Você tinha pensado em investir quanto para resolver o problema definitivamente de vendas da sua empresa, ou de prospecção, ou de reativação de base da sua empresa, ou de caixa? Ah, não, eu tinha pensado em investir 40 mil. Tudo bem, sem problema nenhum. Eu tenho a mentoria em grupo, que dura 6 meses e que vai te gerar um plano, que vai te gerar caixa para sua empresa nos próximos 6 meses, para daqui a pouco você investir na consultoria. Te atende? Pronto. Então eu faço um downsell de oferta. E para eu diminuir o ciclo desse produto de venda, eu ofereço um bônus. Eu tenho o meu preço, que é esse. E eu falo assim: olha, é o seguinte, a gente fechando hoje, eu vou te entregar mais isso, isso e isso. O cliente vai fazer conta e ele vai falar assim: caramba, é como se eu ganhasse tanto de bônus ou tivesse ficado tantos por cento mais barato. Então, essa é uma estratégia. Vanessa, mas o que escolher para dar de bônus para o cliente para ele começar a entender que não está caro e que agora, com os bônus que eu estou dando, ficou barato? Exemplo: um empresário vai na minha imersão. A minha imersão, ticket de R$ 1.500. Aí ele fala assim: ah, não, Vanessa, mas eu queria mandar meu time. Eu não quero ir na imersão, eu queria que você treinasse meu time. Eu falo assim: olha, esta imersão é para empresários. Você viu que eu já recebi a objeção? Que ele quer mandar o time, que ele não quer ir? Por quê? Porque ele quer delegar a responsabilidade pro time dele, para ele não ir no final de semana e o time dele fazer. Eu falo assim: olha, eu te entendo, mas não vai fazer sentido o seu time estar lá, porque o seu time é executor. Se você não desenhar a estratégia para o seu time executar, ele não vai fazer nada. Então vamos fazer o seguinte: você quer treinar seu time também? Quero. Vamos fazer o seguinte: para você fechar hoje, você vai garantir sua credencial na imersão e eu vou te dar um bônus do meu treinamento de vendas pelo WhatsApp gravado no Hotmart por 30 dias. Você percebeu que eu vendi a credencial e eu ainda resolvi o problema dele que ele estava com o time? Mas foi um bônus. Por quê? Porque quanto custa esse produto que eu estou dando para ele? R$ 997. Eu falei assim: caramba, eu vou na imersão e ainda ganhei R$ 997. Começou a ficar barato esse negócio. Você não mexeu no seu preço, Não, porque o manteve meu seu preço, posicionamento e deu um bônus. zero. Venda tem muito a ver com posicionamento. O teu preço, ele é um balizador de compromisso e ele também é um posicionamento do cliente que você não quer. E sim, posicionamento e outro detalhe. Eu vejo muitos profissionais que aceitam parceiros colocar preço no seu produto. Eu aprendi isso muito cedo. Eu não aceito ninguém colocar preço no meu produto. Sim. Isso também é posicionamento, porque eu lembro quando eu saí da faculdade, a minha insegurança fazia com que eu cobrasse muito barato. Só que eu comecei a perceber que a recepção da minha consultoria era muito boa, porque os clientes estavam me indicando, mas eu continuava inseguro. Em um dado momento, eu fiz isso foi em 2011, eu fiz um café da manhã com empresários no Nordeste, que a gente foi ministrar um curso de gestão de custo e formação de preço lá na região, foi muito bom. E eu peguei aquele modelo e trouxe para Goiânia de volta. Eu vou fazer um café da manhã com empresários, igual eu fiz no Nordeste. Naquela época nem tinha esse formato que você trabalha hoje, nem tinha esse formato. E eu fiz esse evento lá e fiz um café com empresários. Esse modelo ficou legal. Vou levar isso para Goiânia. Chegando aqui em Goiânia, a gente fez um café da manhã com empresários, reuni vários empresários. E esses clientes meus que estavam sempre me indicando, me indicou para um ticket de cliente maior. Um mercado que eu não tinha acesso. Eu falei assim: vou
triplicar o meu preço. Olha a insegurança. Em vez de pesquisar o preço que os consultores estavam praticando naquele mercado, não. O cliente que me procurou. Falei, vou colocar 3 vezes o valor. Achei que estava o máximo. Aí cheguei, comecei a consultoria, aí veio um profissional que cuidava do RP, e eu precisava, tinha desenhado os processos, a empresa não era informatizada ainda na época, e eu precisava mudar ali o sistema. Chamei o cara, desenhei todos os processos, encaminhei para ele, ele nunca tinha visto aquilo. Eu falei, mas ninguém faz isso. Ele disse, deixa eu te perguntar uma coisa, não queria invadir seu espaço, não, mas é porque eu acho que o seu trabalho está muito legal. Eu tenho um consultor aqui, que faz também aqui nesse mercado. Quanto que você cobra? Porque ele cobra X e ele não entrega nem 10% que você entrega. Você vem 4 vezes na empresa por mês, ele vem uma vez por mês e cobra X. Quando ele falou, Vanessa, era quase 3 vezes o valor do meu, Do que os 3 vezes que você já tinha que eu cobrado. já tinha cobrado. Eu falei assim, putz, eu achando que eu tava no máximo. Era 3 vezes o valor, o cara ia uma vez por mês e não entregava o que eu tava entregando. Desde então, eu comecei a observar o seguinte: nunca mais eu deixo ninguém colocar preço no meu produto. Porque se eu tô tendo esse reconhecimento, tanto desse profissional parceiro, como dos meus clientes, que até aquela época 99% era indicação, por que que eu ia ficar inseguro com o meu preço e deixar o cliente chegar e falar, não, mas a insegurança, igual você falou, a necessidade de estar começando, de ter que fechar contrato, etc e tal. Não, mas se eu não fizer isso aqui, eu não vou fechar. E não tinha nada disso. Se eu segurasse um pouquinho, mais eu ia conseguir fechar. Mas isso atrapalha muito, principalmente quem está começando, né? Essa insegurança. Mas será que a pessoa vai fechar? Se eu não fizer o que ela está pedindo, será que ela vai fechar? A gente tem que saber o tamanho dos problemas que a gente resolve. Sim. O preço do nosso produto ele é baseado no tamanho do problema que a gente resolve. No começo, eu também cobrava barato. Eu entregava muito, literalmente Acho que é quase vendia a todo mundo, alma né? e eu cobrava barato. Mas você sabe que isso, Josmar, é É bom. bom. Por quê? A pessoa vai falar bem de você a vida toda. Ele vai falar bem de você e outra, ele está te preparando, te forjando para atender clientes maiores. Então você começa a ganhar musculatura de Sim. experiência. Então você vai começar a resolver pequenos problemas e aí você vai começar a resolver grandes problemas. Você fala assim, opa, esse problema aqui para resolver ele custa mais. Então agora a minha consultoria, aquilo que eu te falei, eu comecei a vender ela por 14 mil reais. Hoje, quanto que eu ganho na hora? Eu ganho 6 mil reais por hora. E aí você fala assim, caramba, 14 mil reais são 2 horas de trabalho. Mas foi exatamente, agora eu tenho prova social. Eu tenho clientes que tiveram resultado com o meu trabalho, que me indicam, e o cliente vem, esse é o valor do meu trabalho. Opa, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso, isso e isso por você. E eu ajudo ele a fazer conta. Como eu sou da área de exatas, eu faço conta com ele. Eu falo assim, vamos fazer conta? Ah, sei lá, essa cliente minha aí. Vamos imaginar que é uma parcela de 10 mil reais por mês. Eu faço conta com ela. Eu falo assim, o que é 10 mil reais a mais por mês na sua empresa? É um colaborador que te custa, que o salário dele é 5 mil reais. E essa pessoa que é 5 mil reais, ele é um executor. Eu sou uma estrategista. Quanto você estaria disposto a pagar por isso? E a pessoa fala assim: caramba, eu tenho uma estrategista comigo, me falando a estratégia, transformando isso em plano de ação, formando meu gestor comercial e ainda treinando meu time, começou a ficar barato. Então eu gosto muito de usar essa analogia da comparação do quanto ele está deixando de ganhar ou perdendo para construir o valor do que eu estou oferecendo. Eu acho que isso muda muito o jogo também. A Jaque, que é minha sócia, ela tem 17 anos de área comercial. Muito boa para vender, mas ela não fazia conta com o empresário. Então, qualquer 3 mil, 4 mil reais de parcela, o empresário falava que estava caro. Ah, não, mas 4 mil reais por mês, na época? Aí eu falei assim, Jaque, vamos fazer conta? O que é 4 mil reais para o empresário? É uma secretária que custa 2 mil reais por mês para ele de salário. Por quê? Porque ele paga 92% de encargo. Essa pessoa se transforma em 4 mil reais para ele por mês. Eu falo assim, maravilha. Você prefere ter uma secretária fazendo o trabalho que ela está fazendo hoje? Ou você prefere ter uma estrategista te ajudando a vender mais? Aí ele fala assim, eu prefiro ter um estrategista. Eu falo assim, maravilha, então faz o Pix.
Então a gente vai ajudando ele a transformar isso num raciocínio lógico. O cara tem que fazer conta, Josmar, porque senão ele não percebe o valor do seu trabalho. Quando você fala R$ 24.000, R$ 120.000, a pessoa, que é isso? Fala, não, mas eu vou resolver isso, isso, isso e isso. Quem hoje dentro da sua empresa resolve esse problema? O quanto você já perdeu de dinheiro sem resolver esse problema? Me fala, você tem ideia de quanto você resolveu? Não, então eu vou fazer conta pra você. Você já perdeu isso, 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 isso. E eu vou fazendo conta com ele. Eu falo assim, faz sentido você resolver esse problema agora? Ou você quer esperar mais 6 meses perdendo esse tanto de dinheiro aqui? E o cara fala, não, eu quero resolver agora. Vanessa, o que mudou na venda de quando você começou para agora? Você fala na minha forma como vender ou no mercado como, em geral? Os dois. Tá. Na minha forma como vender, foi a questão que me ajuda muito a vender, foram os resultados que eu gerei para esses clientes que eu cobrei barato. Então, isso me trouxe essa musculatura de ter segurança para vender o valor que vale. Não vou nem. Olha, Não, e a gente perceba continua que sempre dando esse interessante. exemplo, né? É, Olha, lá atrás eu fiz para fulano. Pergunta a ele. sim. E olha que Eu interessante. faço muito O isso. tanto que a PNL é importante. Eu não falei, lá atrás eu cobrei barato e agora eu sinto segurança de cobrar caro. Você percebeu que eu nem falei isso? Agora eu sinto a segurança de cobrar o valor que vale. Porque caro ou barato é relativo em Relativo. relação à sua entrega, né? Agora, em relação a mercado, eu tenho um ponto de atenção para a gente trazer aqui para os seus ouvintes aí, seguidores. Saiu uma pesquisa o ano passado da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que falou que o Brasil pontuou. Acho que a Amanda é psicóloga, não é? Você é psicóloga? Tá. Que pontuou o seguinte: o Brasil é o país mais ansioso do mundo, certo? Saiu essa estatística o ano passado. Vanessa, o que essa informação tem a ver com a minha empresa ou tem a ver com as vendas da minha empresa? O seguinte ponto: se nós estamos no país com mais pessoas ansiosas do mundo, o tempo de resposta impacta diretamente a sua taxa de conversão. Então vamos imaginar, se eu sou ansioso, eu quero resolver o problema rápido, quanto mais a empresa demora para responder, menor é a taxa de conversão dela. Por quê? Porque eu já terei procurado outras soluções para resolver o meu problema. Então, quando a Amanda participou do meu treinamento, eu falava para ela, ó, o tempo de resposta são 15 minutos de resposta no WhatsApp. E aí você pega empresas que demoram 2, 3, 4, Eu 10 achei horas para legal o responder. exemplo de um vídeo que você colocou no Instagram, que você foi fazer uma consultoria em um local, você pegou o WhatsApp comercial, tinha um cliente que tinha 24 horas que não havia respondido. 24 horas. E aí ele me falou, tá ruim? Eu falei, pra ficar ruim, você precisa melhorar demais. Eu gosto dessa 24 frase, horas, né? né, para Vinte demorar e para quatro horas. Eu responder? falei, quantas compras essa pessoa já fez em 24 horas? Ainda mais se tratando do mobile, que são mais de 1.500 estímulos por dia. Você já Exatamente. perdeu esse cara há muito tempo. Muito tempo. Então, o tempo de resposta hoje, ele impacta diretamente a taxa de conversão. Isso mudou na venda. Antes, as empresas não tinham essa preocupação. Eu vou fazer um orçamento, eu demoro 5 horas para te mandar orçamento, vou te mandar um orçamento amanhã. Você vai perder venda. Inevitavelmente você vai perder venda. Se eu falei com o cliente agora, eu já tenho que estar com a proposta na mão. Para os nossos clientes, por exemplo, se a gente faz uma call de vendas, eu já apresento para ele o valor da solução que eu entrego, sem proposta. Eu falo assim, ó, baseado no que você me trouxe, o produto que vai resolver o seu problema em X tempo é esse, custa tanto e pronto. Eu nem tenho uma proposta formalizada para esse cliente. Por quê? Porque eu já fecho na call. Ok para você? Podemos dar continuidade? O próximo passo é esse, eu vou te mandar isso, isso, isso. Não, tudo bem. Se eu pego um cliente que é estável e conforme, ele precisa do quê? Ele precisa da proposta na mão para analisar, para fazer conta, para mostrar para alguém. E aí, terminando a call, a gente já tem a proposta no WhatsApp para essa pessoa. Entendeu? Não é amanhã eu te mando, não, tantas horas, porque o cliente está ansioso e o tempo de resposta, principalmente no canal do WhatsApp, é de 5 minutos. Passou disso, você já está perdendo aí mais ou menos 7 vezes a probabilidade de fechar uma venda.
Eu queria 2 exemplos seus de prospecção presencial e online. De fazer prospecção ativa Isso, de cliente? isso. Bom, na empresa, Josmar, tem gente que gosta de tráfego. Eu sou a pessoa que não ensino sobre tráfego. Eu falo, existem canais muito melhores que vão te gerar resultado muito mais rápido e com custo muito menor. Então, numa lista de 7 canais de aquisição de clientes, o tráfego está em 7º lugar. E geralmente é por onde o empresário começa. Por quê? Porque ele acha que é mais fácil. Muito pelo contrário. Vender para leads do tráfego é mais desafiador e tem um custo maior, porque você precisa de pagar o gestor de tráfego e você precisa pagar a meta para ter esse tráfego. Então, é um canal de baixa conversão e de alto custo. Eu não ensino o E existe empresário a muita começar técnica também, né? muita Muito mais técnica de técnica venda. do que no presencial. O time precisa estar muito bem treinado para receber esses leads do WhatsApp, tá? Então, que canal que eu uso para fazer prospecção ativa? Primeiro, grupos de networking. Grupos de networking têm uma altíssima conversão e um baixíssimo custo. Quando eu estou num grupo de networking, eu faço o quê? Aumento as minhas probabilidades. Faz sentido estar num grupo de networking? Com certeza. Eu estou em vários. BNI, Moai, Mastermind em São Paulo. Em vários. Por quê? Porque eu aumento as minhas probabilidades. Então, uma prospecção presencial, por exemplo, estou falando no caso, né, do nosso negócio e de grande parte dos nossos clientes, grupos de networking é um excelente canal de aquisição de novos clientes para você prospectar. Um outro canal de aquisição presencial, eventos. Você estar em eventos que tenham o teu público-alvo. Então, eu sempre estou em eventos que têm empresários. Ou como palestrante, que aumenta a minha autoridade, ou como patrocinadora, que aumenta a minha visibilidade, ou como participante do evento, que aumenta o meu networking. Então, eventos também é um excelente canal de aquisição. Onde você vê empresário, com certeza eu e meu time estaremos lá, por conta das conexões. Então, você pediu um exemplo, já te dei 2 canais de aquisição. E online, o WhatsApp, a gente usa muito para fazer prospecção na própria base de clientes, tanto ativa quanto inativa, para uma recompra, para um lançamento de um novo produto. Então, a gente usa muito base de clientes, que é o melhor canal hoje de aquisição de novas vendas, com uma taxa de conversão de mais ou menos 90% se o vendedor for bom. Outro canal de aquisição online que a gente utiliza, redes sociais, mas não só com conteúdo, com social selling, que é o profissional que faz relacionamento com os clientes nas redes sociais. Ele não faz uma oferta, ele gera relacionamento. Como assim? Ontem mesmo eu postei um conteúdo falando sobre o problema de engajamento dos colaboradores no Brasil e no mundo. Tá muito desafiador e que na empresa a gente utiliza uma ferramenta, que é um formulário, para entender os sonhos dos clientes, dos colaboradores, para que eles engajem com o resultado. Legal. E aí eu falei, ó, se você quer ter acesso à ferramenta que eu uso na minha empresa, manda aqui a palavra tal que a gente vai te mandar a ferramenta. O que que acontece? A pessoa vai e manda a palavra no seu direct. O social selling entra em contato com essa pessoa. Olha, Vanessa, que legal. Você está precisando do formulário aí. Me conta como é que tá o engajamento na tua empresa. Você está com alta rotatividade? Qual que é o tamanho do seu time? E ele começa a conversar, ele começa a gerar um relacionamento com essa pessoa até essa pessoa estar pronta para uma oferta. Então, é um excelente canal de aquisição redes sociais, com social selling. LinkedIn, para quem vende para B2B, excelente canal de aquisição. Deixa eu ver outro canal de aquisição online que a gente utiliza. O próprio Google. O Google a gente faz muita prospecção online. Como assim? Quem que é meu público-alvo? Vamos imaginar que o meu público-alvo sejam indústrias. Hoje no Google você consegue mapear todas as indústrias que estão no polo de Aparecida, por exemplo. E eu posso entrar em contato com essas pessoas e falar: olha, tudo bem? Estou analisando aqui as suas redes sociais. Vi que hoje vocês não têm uma estratégia específica de aquisição de clientes. Hoje é um problema para você? Ou vocês gostariam de aumentar o faturamento usando esse canal? Sim, gostaria de agendar uma visita. Pronto. Então a gente também usa o Google para fazer aquisição de novos clientes no online. A parte que eu tô curioso agora. A avaliação do meu perfil. Vamos lá.
Me coloquei em xeque na mesa. Avaliação do perfil comportamental. Bom, Depois você vai falar o seu. tá bom. É, é assim, ó. É muito importante a gente entender, existe uma probabilidade de errar? Sim. Sim, claro. Por quê? E aqui eu vou trazer um ponto importante. Como a gente está fazendo um programa, eu posso adaptar o meu perfil comportamental. Então, eu vou falar baseado nas características do que você falou e nas características baseadas em tom de voz, em postura, no que você fala e todos os indicadores que você dá. Nesta análise, percebi influência e estabilidade, que é a questão de ser um excelente comunicador, de você passar essa confiança, essa segurança, mas também critérios de constância, o seu volume de voz. Já dá para perceber nitidamente a diferença do perfil comportamental. O meu tom de voz, ele naturalmente é alto. Sim, E o seu naturalmente é baixo. baixo. Então, demonstra que você ou seria estável ou conforme, por conta do tom de voz. Olha o poder que o vendedor tem na mão quando ele começa a observar isso no cliente. Então, na minha análise do que eu vi, do que a gente conversou, você fala muito sobre segurança. Então, isso já demonstra que às vezes não é só uma preocupação do cliente, também sua. Você me falou sobre insegurança. Quem tem alta dominância, quem tem alta influência, está se lixando para o que os outros estão pensando. Ele é naturalmente autoconfiante. Ele não tem essa preocupação. Será que a pessoa vai pensar? Esse cliente parece que é muito para mim. Cara, o dominante acha que ele está arrasando. E geralmente ele tá. Mas a palavra insegurança remete muito a um perfil de alta estabilidade, certo? Então, na minha análise, e pelo que eu tô vendo, o balançar de cabeça da Amanda, eu acertei que é alta estabilidade e alta influência. Não, acertou. Acertou na mosca. Agora o seu. Oh, palmas pra mim! Agora o seu. Olha que legal, né? Você falou que eu tenho o perfil de alta dominância no começo. O meu perfil predominante é a influência, não é a dominância. E vou te trazer o porquê só para você ajustar isso na sua percepção quando você estiver se comunicando com alguém. As características são muito parecidas. O tom de voz, gesticular, comunicação, autoconfiança são muito parecidas. O que muda? A objetividade. Se eu fosse uma pessoa dominante, provavelmente eu te traria respostas muito mais diretas e eu não te contaria histórias. Eu não te traria exemplos práticos, reais, dos meus clientes, de como foi. Nesse sentido, a gente tem algo em comum, né? A gente gosta muito de trazer conceito. É porque você é da influência, que é o meu perfil dominante também. O meu é a influência. Só que qual que é o meu perfil coadjuvante, vamos dizer assim? É a dominância. E o seu é a estabilidade. Então, por que que na nossa fala somos tão diferentes? O pilar central é a influência, mas o pilar coadjuvante eu vou para o lado de ser mais impulsiva, Sim. acelerada, e o seu vai mais da constância. Então é por isso que às vezes dá essa diferença do perfil. Caramba, mas nós dois somos influentes. Mas eu sou influente dominante e você é influente estável. Então, ele acaba sendo totalmente diferente. É por isso que é um desafio muito grande para o vendedor ter essa percepção muito rápida no ato da venda, né? Principalmente quando numa venda presencial, que alguém está adentrando uma loja, você conversar em poucas palavras, ou às vezes do jeito que a pessoa entra, posicionamento, você já imaginar um perfil ali. Isso é muito Sim, desafiante, é muito difícil. sim, Você vê que a gente tem pontos em comuns, mas sim. a gente está em Em linhas esferas, totalmente diferentes. linhas bem diferentes. Eu falo que, Josmar, um olhar treinado, ele enxerga oportunidade em tudo. O problema é que a gente não tem o hábito de treinar esse olhar, né? E o meu olhar começou a ser treinado depois que eu comecei a estudar sobre pessoas, sobre comportamento. Então, foi em 2011, já tem quase 15 anos, né? Que eu estudo sobre comportamento, que eu analiso comportamento. E de bater o olho na pessoa, eu sei o perfil dela sem ela abrir a boca. E Por conta da você não presença sofre com dela. isso, não? Porque às vezes é. A Amanda vai entender o que eu vou dizer agora. Às vezes eu me sinto estranho nos ambientes. Porque eu faço a leitura muito rápido das pessoas, das intenções. E às vezes eu chego num ambiente e eu falo assim, nossa, esse ambiente aqui vai ser cansativo para mim.
E às vezes eu tô com paciência, eu dou uma floreada naquilo ali. E às vezes eu não tô com paciência, isso fica muito perceptivo. Ou eu fico ali, fica perceptivo, ou eu vou embora. Você sente isso às vezes? Você acredita que não? Sabe por quê? Eu sou intencional em tudo que eu faço. Então, se eu estou Eu em uma. também sou. E por ser S- muito intencional, a Sim, Amanda me cobra isso. Às vezes vai ser perceptivo. sim. Às vezes eu canso. A Amanda fala assim: nossa, sua bateria Social, social acabou. acabou porque você não tá tolerando mais. E como ela é muito parecida, ela já identifica o que está acontecendo. E é interessante isso, porque, por exemplo, como eu sou muito intencional, às vezes eu vou para um ambiente de networking e eu fico totalmente calada, só observando. Por quê? Porque eu cheguei lá com uma meta. Eu vim aqui nesse evento para conhecer uma única pessoa. E eu vou observar todo mundo e quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou me conectar com ela. O ambiente que se dane, eu tô ali para minha sócia, ela fala assim: "Caramba, você é muito estrategista". Eu falo assim: "Realmente". A gente vai num evento, ela fala com todo mundo, ela pega no microfone, ela faz pitch, ela faz isso, ela faz aquilo. Aí ela me cobra: "Vanessa, mas a gente veio no evento para prospectar cliente, não sei o quê". Eu falei: "Não, eu não vim para prospectar. Eu vim para conhecer uma pessoa que vai resolver esse problema que eu estou nesse momento". Então você é mais hiperfoco, você é mais concentrada no um a um. Total. Eu percebi isso no seu Instagram. Porque eu percebi que você quase não tinha, eu senti essa falta, que eu sou o cara do marketing, eu senti essa falta da exposição do conteúdo riquíssimo que você tem. Sim. Tem pouquíssimos vídeos seus, não sei se é intencional, se é estratégia, pouquíssimos vídeos seus, de um conhecimento incrível desse aqui. Sim. Eu falo que eu sou meio bipolar, né? Eu sou duas pessoas É, diferentes. Quem me conhece no presencial não tem ideia do que eu sou. Quem me conhece pelas redes sociais não tem ideia da pessoa que eu sou. E isso, na verdade, não foi nenhuma questão de estratégia. é mais a questão de ser você mesma. Foi uma questão, na verdade, de não haver necessidade. Porque como eu tenho muito cliente, como isso vem muito de forma espontânea, eu nunca precisei me expor nas redes sociais ou levar esse conteúdo para as redes sociais para atrair cliente. Nunca. Tanto que, sei lá, e eu sou pequena nas redes sociais, eu tenho 12 mil seguidores. Praticamente todos eles me conhecem ou pessoalmente, ou de alguma palestra, ou foram meus alunos, ou são meus clientes. Essas 12 mil pessoas, né? Só, por exemplo, de empresários treinados no VPW, que é a minha imersão, já tem 5 mil. Então, vamos considerar que só 7 mil são outras pessoas da rede de relacionamento. Mas é porque eu nunca precisei estar nas redes sociais. Entende? Então, gosto? Não gosto. Porque eu nunca precisei. Mas como eu sou a pessoa que sempre faz o que precisa ser feito, eu entendo que chegou um momento da carreira que, para eu aumentar as minhas probabilidades, eu escolho estar nas redes sociais. Mas não é algo que eu me sinta obrigada a fazer, porque eu não preciso. Então eu me sinto extremamente confortável de estar quando eu quero estar, não por necessidade. Ah, eu sou uma criadora de conteúdo, eu tenho que estar lá o tempo todo. Ai, meu Deus, se eu não criar. Não, eu vou quando eu preciso. Por exemplo, se você, né, acompanha um certo tempo, você vai perceber que há um mês atrás você nem me via nos stores. E agora você me vê nos stores quase todos os dias. Não vou falar todos os dias, porque hoje mesmo eu não postei nada. Mas você vê hoje nos stories quase todos os dias. Por quê? Para avisar a minha audiência que tem uma imersão minha chegando. Então, é basicamente isso. Eu sou muito estrategista. Muito estrategista. Eu, eu não sou a pessoa que, nossa, eu vou me matar de trabalhar aqui no 1 a 1 para fechar uma venda. Não, eu paro aqui, eu sento e falo assim: qual é o movimento que eu vou fazer que vai me gerar o maior número de vendas com o menor esforço? Que legal. Literalmente jogadas de xadrez. Eu amo xadrez. Não, mas é muito bom essa, É. essa, essa estratégia sua. Ela é excelente. E esse é o slogan que a gente usa com os nossos clientes: o dobro da performance com metade do esforço. Aconteceu uma situação específica que você me falou, né? Ah, quais foram as viradas de chave? Teve um curso que eu fui fazer em São Paulo que chamava Sniper Sales. Era um treinamento para vendedores de elite. Era uma franquia que eu estava comprando e precisava passar por esse treinamento de uma semana em São Paulo. E ele era caráter eliminatório.
A qualquer momento eu podia ser desclassificada e ir embora para casa. E custava o preço de um carro. Na época, eu nunca tinha investido tanto em alguma coisa. Custava 25 mil reais. Hoje, só o ano passado, eu gastei mais de 500 mil investindo em conhecimento. Mas na época, custava 25 mil reais. E aí eu tinha que convencer meu marido que eu precisava ir nesse treinamento. Porque Como que você ia explicar um valor desse? como que eu ia falar pro meu marido que a gente ia gastar 25 mil reais em uma semana de Você treinamento em deixaria, ó, São sua Paulo? esposa gastar 25 mil em treinamento em uma semana? Ele tá com medo de falar porque ele não sabe, né? Porque vai que a esposa dele chega lá com essa oportunidade. Mas olha que coisa interessante. Eu sou influente, meu marido é conforme. Hum, É aquele perfil que, de jeito nenhum, vai dar errado, não faz isso, vamos perder tudo, você vai ser desclassificado no meio do curso. Meu marido é conforme, então ele busca pela segurança e eu busco pela inovação o tempo todo. E aí você imagina convencer um conforme que eu poderia investir 25 mil reais num curso e ser desclassificada no primeiro dia e perder o dinheiro. E aí vai eu ali, né, como estrategista, eu falei assim, bom, deixa eu ver como é que eu posso garantir a segurança nessa comunicação para ele, porque essa é a grande inteligência, né? E aí fui conversar com ele, falei assim, olha, surgiu uma oportunidade de comprar uma franquia. É um investimento de 25 mil reais e ele tem um caráter classificatório, desclassificatório. Seguinte, se tudo der errado, olha eu usando a comunicação do conforme. Porque eu sou otimista. Pra mim, tudo vai dar certo. Mas eu usei exatamente a comunicação dele. E é isso que eu faço em vendas. Se tudo der errado, a gente consegue sobreviver com um carro só? Que a gente tinha dois. Então era o preço de um dos carros que a gente tinha. Aí ele falou assim: eu não falei que a gente ia perder o carro. Eu perguntei se a gente conseguia sobreviver com um carro só. Ele falou assim: acho que sim. Eu falei assim: tá bom, então eu vou fazer um curso em São Paulo, custa 25 mil e tudo mais. Tananã, tananã. Tá bom? Tá. E eu fui fazer esse curso. O que que aconteceu nesse curso, Josimar? Olha isso. Eu cheguei lá, na fila desse curso, eu descobri que eu tinha que ter levado uma lista de 300 potenciais clientes para eu abordar durante esse curso. Eu não recebi o e-mail deles. E todo mundo na fila, nossa, você conseguiu trazer esses 300 clientes? Você conseguiu trazer não sei o quê? Você conseguiu? Não sei nem se era 300, eu acho que era 210, uma coisa assim. E aí eu na fila eu falei assim: oi, gente, como assim 300 clientes numa lista? Você não recebeu e-mail? Eles falaram que para o curso a gente vai ter que fazer um cold call, que são ligações frias, para essa lista de clientes. Aí eu falei assim: lascou. Foi da onde que eu vou desenterrar a lista de 300 clientes em 2 dias? E aí, o que que aconteceu? Cara, foram 2 dias frenéticos tentando entrar em contato no 1 a 1 com os meus contatos daqui de Goiânia, tentando cavar uma lista. No segundo dia, eu tinha que entregar a lista na quarta. No segundo dia, eu nem estava dormindo à noite, tentando, pensando, nossa, quem que eu vou colocar nessa lista? Eu cheguei com 70 contatos nessa lista. E eu falei, putz, eu tenho que entregar a lista amanhã. O que que eu vou fazer? E o povo lá sem dormir, naquela preocupação, eu falei assim, você quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Vou dormir. Mas como assim você vai dormir, Vanessa? Você ficou maluca? Você pode ser desclassificada amanhã, porque você não tem a lista. Eu falei, vou dormir. Tem nada que eu possa fazer 1 hora dessa da madrugada que vai resolver meu problema. Eu vou dormir. E eu fui dormir. Aí eu acordei mais cedo, como já é de praxe, eu acordo praticamente todos os dias 5, 5 e pouquinho da manhã. Eu acordei 5 da manhã, sentei na cama e fiquei olhando para a parede e falei assim: com quem que eu tenho que falar que vai ter uma rede de contato de 300 pessoas para me passar? Eu parei de fazer meu movimento frenético, louco, desesperado. olha que inteligência que você Eu teve nesse parei, momento. fui dormir, descansei minha cabeça e de manhã, 5 horas da manhã, quem são as pessoas com quem que eu tenho que falar? Que vai ter na rede de contato 300 pessoas. A pergunta inteligente me gerou 3 nomes naquela madrugada, 5 horas da manhã. E aí eu esperei, né, dar o horário, porque eu não vou mandar mensagem para as pessoas, apesar de que eu mando para algumas. Eu esperei. A hora que deu 7h30 da manhã, eu mandei mensagem para essas 3 pessoas. Falando assim, fulano, tudo bem? Então, eu tô aqui numa imersão em São Paulo e vai ter um desafio
em que eu preciso entrar em contato com alguns empresários para oferecer uma oportunidade, que vai ser uma tendência agora nesse ano. Mas deixa eu te falar uma coisa, é só para quem quer crescer faturamento esse ano. Quem foram as 3 pessoas que eu entrei em contato? Um era representante comercial, então ele atendia inúmeras empresas em todo o Brasil. Eu falei assim, esse cara vai ter pelo menos uma lista com 100 pessoas que está querendo crescer faturamento. O outro era coordenador na faculdade que eu fui, não fui convidada para amigo secreto. Olha para você ver. Nem tudo são, né, são espinhos. Ele era coordenador, Nada melhor que o tempo, né? nada melhor. Ele era coordenador da incubadora do curso de gestão em que os alunos prestavam serviço em empresas gratuitamente só para colocar em prática o conhecimento que tinham adquirido. Eu falei, com certeza, deve ter umas 200, 100 empresas cadastradas nessa base que ele leva esses alunos. Tem que ter. E o outro era um cliente meu que vendia para empresas, porque ele tinha uma distribuição exclusiva de uma indústria alemã e ele vendia o produto, tinha uma distribuidora. Eu mandei 3 mensagens naquela manhã e fui embora pro curso. Por quê? Porque eu não podia ficar com o celular lá. Na hora de entregar a lista, o que que eu fiz? Eu falei, bom, vou abrir meu e-mail, vou ver se chegou alguma oportunidade lá. Josimar, eu juro por Deus, como tudo que é mais sagrado na minha vida, eu entreguei 1000 contatos na minha planilha. Olha só. Quando foi começar a compartilhar, o pessoal começou, ah, não, minha planilha só tem 70, não sei o quê, não sei o quê, não sei. Aí chegou a minha vez de falar. Quantos contatos você tem para apresentar? Eu falei, bom, na minha lista para trabalhar, no Cold Call quinta-feira, eu tenho 1000 contatos. Como assim você tem 1000 contatos? Eu tenho 1000 contatos. Cara, faz toda a diferença você parar para pensar de forma estratégica o seu mínimo esforço para o seu maior resultado. Repete isso pra Amanda, por favor. Ah, ela tá ficando brava. Isso é bom, ué. Eu também tô pegando isso pra mim aqui. Deixa eu te falar, Isso aqui a é uma aula. raiva, Isso aqui é um MBA. ó, a raiva, eu amo esse sentimento, porque é o sentimento que mais motiva a pessoa a sair do lugar, é a Isso, pode raiva. ficar com raiva, brava, A isso é bom. raiva gera inconformidade de continuar como está. E é o melhor sentimento para você incorporar para fazer as coisas acontecerem. Então, eu amo a raiva. Quando eu tô com raiva de alguma coisa, eu sou tão produtiva que eu estraçalho as metas, literalmente. E aí, o que que aconteceu? Nesta oportunidade, entreguei os 1000 contatos, né? Nossa, caramba, palmas, estratégias, sei o quê. Aí você pensa assim, em que incrível, você continuou o treinamento e deu tudo certo, né? Não. Na quinta-feira eu cheguei com a lista com 1000 contatos, com uma crise de enxaqueca que eu não conseguia abrir o olho. E aí era o dia de fazer ligação. Mais uma vez, é por isso que eu falo, eu sou muito estrategista. Eu tenho uma calma no coração, que é um negócio assim, o povo fala assim, da onde que você consegue manter essa calma? Eu falo assim, quanto mais calma eu me mantenho, mais estrategista eu fico, mais inteligente eu fico. Desespero é um sentimento que te trava. Robert, Dificilmente, anota esse corte aí. dificilmente você vai me ver desesperada por alguma coisa. Quanto mais pressionada eu estou, mais calma eu fico. Por quê? Porque as melhores soluções vão vir do movimento de calma. E eu tenho isso, que é o pensamento que gera o sentimento que gera a ação. O pensamento é qual é o movimento que eu preciso fazer que vai me gerar mais resultado com menos esforço. O sentimento é tranquilidade. Eu vou fazer um movimento que vai me gerar o checkmate. Pronto. Qual é a ação que eu faço? Aquela naquele sentimento de tranquilidade. É uma coisa que eu falo pro meu time, Josmar, o tempo todo. Meu time, quando tá desesperado para bater meta, eu falo assim: acalma teu coração. Quanto mais calmo você estiver, mais vendas você vai fazer. E aí o meu time desarma. E aí as vendas começam a acontecer. Para você ter uma ideia, você sabe onde eu estava hoje? Hum. Eu estava em um cliente que já foi meu cliente antes. A gente parou um ano a consultoria dele. Antes de vir para cá, eu fiz uma venda de 120 mil reais. Com essa calma que eu estou conversando com você. 1 hora de reunião, 120 mil reais em vendas. Pronto, calma, clareza, estratégia. E aí eu com essa crise de enxaqueca, cheguei lá, maravilha, agora vocês vão pegar o celular,
todos os competidores, porque tinha um prêmio para ganhar, todos os competidores lá, uma média de 60 pessoas. Quem fizer mais agendamento de reunião vai ganhar a boina, que era o troféu do sniper, né? Primeira ligação que eu fui fazer. Seu número não consegue completar a chamada, porque todos os contatos eram de Goiânia e eu estava em São Paulo. Eu falei, e agora lascou de novo? Foi como assim, gente? Meu telefone não funciona. Aí eu teria tudo para desesperar, para não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei sentada lá na baia com a dor de Vou pensar cabeça. de novo. Falei assim, deixa eu te falar. Sofrer porque o telefone tá funcionando não vai resolver. Pedir o telefone emprestado para alguém, ninguém vai me emprestar porque estão competindo comigo. Falei, então vamos lá, quais são os pequenos esforços que eu tenho que fazer para me gerar o máximo de resultado? Eu falei, vou fazer um script, uma mensagem, que eu vou disparar para o maior número de pessoas, que eu já tenho uma rede de relacionamento legal para gerar essas ações. E aí todo mundo no movimento frenético, ligando, 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 e eu lá sentado olhando para a parede. Aí os trainers, né, do evento falavam assim, Vanessa, liga, pega esse telefone, liga. Literalmente aquele movimento de sniper ali, né, para fazer você desistir. Liga, pega esse telefone, não sei o que, você vai perder, você não é nada, e tá, aquela pressão. E eu lá, olhando pra parede. Aí eu chamei o staff e falei assim, deixa eu te falar, tem alguma farmácia aqui perto? Não, tem, só tem no shopping, abre 10 horas. O movimento começou 8 horas da manhã. A farmácia abre 10 horas. Eu falei, tá bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Eles entregam aqui? Conversando como se nada tivesse acontecendo. Aí ele falou assim, Vanessa, eu acho que não entrega. Eu falei assim, teria alguém disponível para ir lá na farmácia 10 horas para mim comprar uma medicação para enxaqueca? Não tem, eu vou lá. Então tá bom. A única coisa que eu fiz das 8 da manhã às 10 da manhã foi escrever o script e escolher por onde eu ia disparar esse script. Só. Eu não fiz uma ligação porque meu celular não funcionava. O que eu fiz? 10 horas chegou a medicação, tomei, graças a Deus eu melhorei. E eu disparei as mensagens via WhatsApp, via e-mail, via Facebook e via Instagram. Só. Eu disparei as mensagens e continuei olhando para a parede. Ali na maior calma. De repente, as coisas começam. Aí eu fiquei atualizando meu e-mail, né? E o WhatsApp, e o Facebook. De repente, começou assim: nossa, Vanessa, eu quero. Nossa, eu topo. Que dia que a gente vai marcar? E não sei o quê, não sei o quê. E aí tinha um quadro lá que a cada levantada de mão que você fazia era uma reunião que você tinha agendado. Das 10 da manhã, que foi a hora que eu disparei, até as 5 horas da tarde, eu agendei 253 reuniões. Sem Caramba. fazer uma ligação. O que eu tiro de conclusão sobre. Na verdade, nem eu quero tirar uma conclusão. Josimar, o que você tira de conclusão sobre tudo isso que eu te falei? Sobre essa história que eu te contei, porque eu sou influente, né? Eu gosto de contar história. Qual que é a conclusão? O que eu aprendi com você nisso aí é o seguinte, um ponto que a gente tem em comum. Na hora do desespero, recue e pense e monte uma estratégia. Boa. Essa é a principal lição e não precisa de mais nada. Não precisa aumentar essa fala. Não. Pare o que você está fazendo na hora do desespero, recue, pense e monte uma nova estratégia. Foi o que você fez o tempo todo. O tempo todo. Nos 3 problemas que você enfrentou desde quando foi convencer o seu esposo, que esse foi um problema. você Eu acho que de parou, todos eles foi o maior você desafio. parou, pensou, olha, quais serão as objeções, o que eu vou falar para ele confiar em mim. Você passou pelo primeiro obstáculo. Aí o segundo, a quantidade de contatos. Enquanto você estava ali louca, você não conseguiu. 70. E o terceiro, que você não tinha como ligar, né? Não sei se você lembra, você acompanhou os últimos aprendizes do Roberto Justus, que eu amava acompanhar os aprendizes do Roberto Justus naquela época. E uma prova que eu achei interessante, que ele pegou os participantes, era já no processo final. Pegou os participantes e espalhou eles em vários países. E quem chegasse primeiro no Brasil sem nenhum real, soltou todos eles sem nenhum real. Quem chegasse primeiro no Brasil venceria a prova. Quando você falou isso, me fez lembrar, cara, uma das provas mais inteligentes que eu achei do Roberto Justo em todos os aprendizes foi essa. E você não tem noção o que aconteceu, quanto as pessoas buscaram alternativas para chegar ao Brasil. Todas elas conseguiram chegar. Assim, praticamente, para mim, todas venceram.
Só que algumas foram mais rápidas do que as outras. Mas a habilidade do ser humano, quando ele está encurralado, se ele parar, recuar e pensar, ele supera qualquer obstáculo. Mas o pessoal tá ali, que você superou, foi uma aula. A gente, Você não faz. eu bati minha meta de Você uma sabe, hora? você sabe quando você bateu sua meta? 2 horas? 2 horas. Mas deixa eu te contar uma coisa, é porque lá na empresa a gente tem uma regra. Quando você bate a meta, você dobra a meta. Entendeu? Então foi isso que a gente E fez você aqui sabe qual que é o hoje. mais interessante? Que a gente dobrou a meta e o Robert tá gostando que ele não ficou bravo. Ele não mandou a gente calar a Não boca e ir mandou a embora. gente encerrar o Robert. podcast. Só agora que eu acho que ele já tá querendo ir embora, né? É, porque aí tem E que são dar duas satisfação pra horas esposa lá, né? de podcast. Muito obrigado Eu pela te aula. agradeço. Que aula de vendas. E para finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, que está precisando fazer essa virada de chave. Bom, acredito que o que eu posso mais contribuir, baseado em tudo que a gente falou aqui hoje, né? É que a repetição, ela é mais importante do que a intenção. Então, ter a intenção de vender, ter a intenção de aumentar o faturamento da empresa, ter a intenção de crescer na vida, ele nunca vai ser tão forte ou tão poderoso do que a repetição. A repetição nos torna muito bom naquilo que a gente faz, né? Então, treinem todos os dias, avaliem o que você fez, olhe como você pode melhorar aquilo que você já fez, o que você fez de errado, como que você vai fazer certo da próxima vez. Busquem conhecimento para que vocês melhorem as habilidades de vocês mais rápido, porque o mercado está muito dinâmico e ele não espera você estar pronto para começar. Então comece, dê um pequeno passo e você vai perceber que quanto mais você caminhar, mais clareza você vai ter no caminho. Só que se você esperar o momento que você estiver preparado, tem uma frase do dono do Shining Box, o Shiba, que eu acho incrível, e ele falou no Endeavor no Day One. Ele falou assim: eu estava fazendo a exposição do stand do Shining Box e várias pessoas passaram no meu stand e falaram assim: ah, que legal, isso aí é aquela comida dos filmes americanos que as pessoas comem nas caixinhas. Ah, que legal, eu já pensei em montar um negócio assim. Falei assim, então, enquanto você estava pensando, eu criei uma franquia para te vender. Quer comprar? Só façam. A ação, ela gera resultado, movimento gera movimento. Enquanto você estiver parado, nada vai acontecer na sua vida. Então comece, dê um primeiro passo. Comece com o que você tem, da forma que está, porque com certeza, quando você avançar, você vai ter mais clareza de onde você pode chegar. Muito obrigado pela aula. Obrigado a Eu que você que agradeço. ficou até agora. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com um amigo. Valeu.